Sejam muito bem-vindos ao Mais Forte Podcast. Eu fico tão feliz quando eu estou aqui, quando eu sei que nós vamos falar de Deus, vamos falar do seu amor, da sua presença e vamos sair mais fortes do que o momento em que chegamos. Então, saibam que cada um de vocês que está desse outro lado, vocês são bem-vindos não só por nós que estamos aqui, mas pelo próprio Deus, que se alegra pela tua busca, que se alegra pelo teu interesse em saber mais sobre o reino de Deus, ser fortalecido em fé, ser encorajado a prosseguir. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê em Deus e anda com Ele. Jamais desista de lutar as batalhas que Ele te levar a lutar. Jamais desista de mudar a rota se for preciso, completamente. Porque quando Ele nos encontra pelo caminho, a nossa vitória é certa. Vitória de paz, vitória de alegria, vitória nos seus propósitos. E hoje eu tenho uma convidada que decidiu viver aquilo que o Senhor sonhou para ela. Que decidiu ter uma vida transformada. Uma mulher forte, corajosa, que vai contra muito daquilo que o mundo prega como sendo correto, mas que o próprio Deus nos ensina em sua palavra, que não agrada a Ele. Ela que viveu uma vida de promiscuidade, uma vida na prostituição, uma vida na homossexualidade, nas drogas e hoje é uma serva do Senhor. Ela que expôs tanto o seu corpo, usou tanto o seu corpo para ganhar dinheiro e hoje ela se guarda como um chamado do próprio Deus, como um direcionamento daquele que morreu por nós. Então eu tenho muita alegria de receber minha irmã em Cristo, Daniele Nazário. Muito bem-vinda! Amém. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe. Dani, você que já fez muitas entrevistas, não só depois de serva do Senhor, mas também na época em que você vivia na prostituição e se gabava disso e era uma prostituta super famosa, de luxo, que inclusive fazia propaganda de si mesma nos outdoors, né, pelas cidades, e isso chamou a atenção da televisão e eu me lembro de ter visto algumas reportagens e na época também eu era completamente cega para aquilo que o Senhor me falava e achava tudo muito normal, né? Mas quando o Senhor nos encontra, cai realmente o véu dos nossos olhos e a gente olha para trás e a gente vê tantas coisas que nós fizemos e que o mundo ainda faz e a gente se choca. É verdade, é verdade. Nossa, eu olho e falo, meu Deus, acho que é outra pessoa, né? Não é? E eu quero compreender, né, como tudo na sua vida começou. Você que teve essa vida, uma vida que eu falo completamente contra aquilo que o Senhor nos ensina e teve o seu encontro lá no início da tua caminhada. Como era a pequena Daniele, a menina, a criança, a jovem, o que você sonhava para a tua vida antes da gente começar com toda a sua trajetória? Como você era na sua infância e adolescência? Então, na minha infância, por incrível que pareça, eu cresci na igreja, né, na presença do Senhor, mas eu não conhecia Jesus. Né, eu tinha aquele contato com os cultos, mas eu não conhecia o dono da glória, né? Você ia porque a sua família era cristã? Sim, durante 13 anos, né, até os 13 anos eu ia para a igreja com minha avó, com meus pais. E aí, aos 10 anos de idade, meus pais se divorciaram. E foi onde eu fiquei muito mal ali, já naquela época, né, naquela fase, até porque naquele tempo o divórcio não era tão comum como nos dias de hoje, né? Então, aquilo mexia um pouco comigo, assim, e aí quando meus pais divorciaram, eu fui perdendo contato com meu pai, e ali aos 13 anos de idade eu conheci um menino,
e levei ele para a igreja, né? Eu caminhava junto com a minha avó, indo para a igreja, e aí eu levei esse rapaz. E foi onde eu tive uma frustração, né? Decepção, eu era muito jovem, muito novinha, porque na igreja eles falavam, você casa ou você separa, porque você é muito jovem. Você já levou o menino tipo um paquerinha, já era namorado? Era tipo assim, aquela coisa de portão, sabe, assim. E aí... Pretendente. Foi. E aí acabou que eu descobri logo em seguida que ele estava ficando com a filha do pastor. E aí aconteceu, sabe assim, foi um trauma para mim. Claro que naquela época, hoje não mais, né? Hoje, glórias a Deus, todos aceitaram Jesus, está tudo, né? Muito bem, mas foi muito difícil para mim na época. E aquilo causou eu já tinha uma decepção já, né? Uma coisa que não era curada dentro de mim, em questão do divórcio dos meus pais. E aí depois tive essa decepção. Porque assim, quando a gente não tem a figura do pai em casa, a gente procura aquela falta na rua, né? E foi o meu caso, então... Mas ali no caso dos seus pais, por exemplo, você presenciava brigas constantes dentro da sua casa? Porque muitas vezes a gente fala, é só o divórcio. Mas o que se vive, às vezes, dentro das quatro paredes é o que causa maior dano ainda. Né? Muitas vezes tem casais que vivem uma vida toda juntos e a criança é muito mais traumatizada até do que aqueles que se separam. Porque a criança está lá convivendo, às vezes, com uma violência, ou vendo a mãe apanhar, ou o pai beber, ou aquela loucura dentro de casa. Como era dentro da sua casa? Eu vivia um pouco disso tudo, assim, realmente, sabe? É claro que a gente, como criança, a gente nunca entende o lado da mãe ou do pai, não. A gente não tem, né, esse entendimento. Então, assim, acaba que o que eu pensava naquela época, eu pensava, na minha escola vai ser só eu, assim, porque a maioria tem pai, tem mãe e tudo mais, aquela coisa toda. E, assim, juntou tudo, porque veio um problema financeiro também, veio várias coisas acontecendo ao mesmo tempo ali. E você acha que seus pais, sua mãe não soube lidar com a separação também? Assim, eu acho que foi bom para os dois, né? Mas a gente, como criança, a gente... É aquilo, a figura do como pai... Como se quebrasse algo que você tinha como seguro ali. Tipo assim, de pai faz uma falta, né? Assim, eu acredito que faz uma falta. Eu acredito que nenhuma criança quer viver assim, sem pais, né? No caso, a minha mãe, ela também trabalhava longe. Eu fui criada mais pela minha avó mesmo, entendeu? E assim, foi muito bom, mas aquilo, a gente sente falta às vezes, né? De como criança, sabe? De ter ali o amor dos dois juntos, enfim, aquela coisa que a gente idealiza, mas que a gente sabe que na realidade, hoje adulta, eu passei por vários relacionamentos e eu sei que não é fácil, né? Uma vida a dois, né? Então assim, hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia, entendeu? E aquilo foi uma frustração que você guardou pra você. Depois a frustração do primeiro amor, vamos dizer assim, que te decepcionou. E aí foi onde eu me afastei da igreja, porque eu fiquei assim, meio traumatizada, porque justamente o pastor que tinha me chamado a atenção, logo, pouco tempo depois eu descubro que ele estava aceitando o relacionamento da filha dele com o rapaz, sabe assim? Então, assim, foi uma coisa atrás da outra. Aí, em seguida, eu já me envolvi com pessoas do mundo, né? E aí foi mais decepção. Morando com a sua avó? Isso. E sua avó não te aconselhava? Como era daí o teu... Aconselhava, mas é aquela coisa assim, né? Você acha que é muito retrógrado? A gente, Deus me perdoe, mas a gente passa até meio pra trás, assim, sabe? Não conta tudo pela metade. E aí a pessoa só vê o lado bom, né? Então, assim, não vê o que tá acontecendo por detrás. E aí eu fui me afundando. Aí, aos 15 anos, né? Foi onde... aconteceu, eu perdi minha virgindade, que eu até então era virgem, e ali depois disso aí só foi desencadeando coisas piores. Aí eu comecei a me envolver com mulher, droga, e com 17 anos eu já estava me prostituindo já dentro de prostíbulo. Nossa, mas que rápido. Foi muito rápido. Dos 15 aos 17, você acha que foi por conta das tuas amizades, das pessoas que você convivia, que foram te influenciando, eram amigos da escola? Como que foi esse primeiro contato para você decidir tão rápido? Ou era uma fuga sua? Agora quero ser dona de mim, não quero depender de ninguém e agora eu vou fazer o que for possível para
para eu ter a minha individualidade? Eu acho que juntou tudo. Assim, é claro que eu não coloco a culpa em ninguém do que aconteceu comigo, porque a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente faz, né? Houve más influências? Houve, mas eu dei abertura para as más influências, porque já havia um desejo no meu coração. Eu não queria ser dependente da minha mãe, eu não queria ser dependente de ninguém, entendeu? Eu queria ter... seu dinheiro, a tua independência. Independência financeira, e eu gostava muito de marca, de roupinhas, assim, então aquilo eu não podia comprar, né? Eu até cheguei a trabalhar com 15 anos, logo em seguida, sempre estagiei, sabe, cedo. Você trabalhou com o quê antes? Primeiro eu estagiei numa academia, em recepção de academia, depois eu fui para uma cozinha industrial, na parte de administração financeira, e aí logo em seguida eu fui para uma design gráfico, de fazer adesivos, essas coisas assim. E aí nisso foi onde eu falei, por eu ter o dinheiro, então eu começava a usar o dinheiro para poder beber, para poder comprar roupa. Só que aquilo não conseguia manter, porque eu não ganhava tão bem. Mais. Eu não ganhava tão bem. Você se espelhava em quem? Em quê? Porque não tinha essa coisa de redes sociais tão fortes como tem hoje. Eu acho que TV, né? É a TV que fazia você querer mais, você olhar e falar, quero essas roupas. TV, com certeza. Criando essa ilusão, esse desejo. Novela, né? TV, essas coisas todas. Você vê todo mundo ali bonitão e tudo mais. Então aquilo cria um desejo no seu coração automaticamente de você viver aquilo, né? Fala, poxa, se tem gente que vive isso, eu também posso viver isso, né? Qual que é o caminho? Aí é onde surgem as oportunidades. Aí logo em seguida eu tive uma proposta de uma amiga minha, e aí foi onde eu fiz meu primeiro programa aos 17 anos. Logo em seguida, na mesma semana, eu já estava dentro de um prostíbulo, foi muito rápido. É por conta dessa amiga específica que já fazia e falou, você vai... Aí eu falei, gente, é muito rápido, porque, tipo, foi 15 minutos, né, a primeira vez, e aí eu falei, nossa, muito rápido, eu já paguei meu cartão, muito rápido. Então, assim, eu achei aquilo, assim, rápido, né, uma forma E como você se ágil. sentiu, independente do dinheiro, daquilo que iria te dar, como você se sentiu? Ou você estava tão entusiasmada com aquela oportunidade que você se sentiu bem? Como que você se sentiu? Poderosa? Se sentiu já meio que, é ruim, mas vai pro dinheiro, vai? Como você se sentiu? Na verdade, eu acho que o foco eu tinha alcançado, né? Que na época eu tinha um cartão de crédito para pagar. E aí, justamente, o meu primeiro programa eu fiz para poder pagar o cartão de crédito e paguei. Então, para mim, foi muito rápido. Você não teve medo? Na verdade, o que aconteceu? Eu tive medo, mas logo que eu saí do primeiro programa, veio 3 ladrões para tentar me assaltar. Logo que eu desci do carro, tipo, eles me deixaram na rua e aí veio 3 ladrões. Aí quando eu gritei, tipo, um grudou no meu cordão, outro na minha bolsa, outro na minha roupa, e eu tinha acabado de comprar, aquilo tudo era o cartão que eu devia, né? E aí eu gritei, meu Deus! Aí quando eu gritei, meu Deus, simplesmente eles me largaram e saíram correndo. Então, assim, já ali, já veio um livramento, sabe, assim, grande de Deus. Só que a gente continua ali, né, naquela, não, deu certo, então eu vou continuar. Sim. Aí eu fui para um prostíbulo, conheci um cliente e fui para o Rio de Janeiro. Aí do Rio de Janeiro eu fui para Macaé, fiquei trabalhando um tempo nessa casa e mentindo para minha mãe, né, no caso, porque eu falava que eu tomava conta de criança, né, lá, e não estava tomando conta de criança. Aí nessa época minha avó, que era muito assim, né, minha amiga, tudo, ela veio a falecer. Aí foi onde outro trauma, né, assim, sempre traumas que eu não conseguia ser curado. Parece que as coisas me abatiam de uma maneira muito grande, assim, afetivamente. Você não orava mais, não frequentava a igreja mais, não lia a Bíblia, nada? Então, eu sempre tive um dom de sonhos, né? Não tão frequente como hoje em dia, porque quanto mais você busca, mais você recebe de Deus. Sim. Mas mesmo naquela época, logo que eu entrei nesse prostíbulo, eu tive um sonho e eu via eu dentro de uma jaula, pegando fogo, com várias mulheres nuas, e eu via eu no inferno mesmo. Quando eu acordei, eu vi 2 imagens na parede, uma de um santo e outra de uma mulher, assim, bem bonita, né? E vi ali. Só que eu não entendi aquilo muito bem. E aí continuei, né? Aquela minha vida foi indo bebida, drogas, lesbianismo. Foi muita coisa, fui me afundando naquele momento ali. Só que eu não conseguia sair daquilo, porque automaticamente eu tinha dinheiro, né? Que era o que eu conseguia ter minha independência, entendeu?
Por isso que a Bíblia fala que o maior dos males é o dinheiro, que é o que desencadeia todos os outros pecados, né? A grande maioria vai se afundando por causa da ganância e da vontade de ter mais, de ter mais, de ter mais. E vai pecando em diversas áreas. É na mentira, é na prostituição, é no adultério, né? Tudo por conta de uma série de coisas desencadeadas pelo dinheiro, que é uma meio que você perde seus princípios, né? Assim, os princípios de Deus sobre a sua vida. Você começa a achar que o dinheiro, ele vale mais, até porque o sistema que a gente vive prega isso pra gente, né? Que você, tudo é o dinheiro em primeiro lugar e depois o resto, né? Então, pra mim as coisas foram se tornando normais aos meus olhos, porque o pecado, ele suja a gente e ele faz com que a gente não enxergue mais nada, né? Então, aquilo foi me tomando de uma forma muito grande, até que eu fiquei bem viciada. Só que assim, eu era uma pessoa que, tipo, ao mesmo tempo que eu tava naquela lama, eu pensava, eu quero ser alguém lá na frente. E aí, do meu salário lá, eu fui, peguei, tirei minha carteira, entrei numa faculdade de engenharia, que era o meu sonho fazer engenharia, minha mãe não tinha condições de pagar na época pra mim. Na faculdade, as pessoas sabiam que você se prostituía? Sabia. Como era o tratamento, a relação das pessoas? Normal? Normal, assim, mas sabia que eu me prostituía. E, de a princípio não, mas logo em seguida sabia, eu não ligava, sabe, assim. Parece que quando o fato de você ser independente financeiramente, isso faz você se importar pouco com o que pensa a seu respeito, sabe? Porque é aquilo que você pensa assim, ninguém paga minhas contas, entendeu? Então... Você não se preocupava nem a questão, por exemplo, de homens que estavam traindo suas esposas com você? Nossa, nem passava na minha cabeça isso. Assim, não passava. Você nem, dali pra fora, você nem se preocupava quem era, quem deixava de ser. Na verdade, querendo assim, a minha vida, desde antes da prostituição, já é normal você ver as pessoas traindo, né? Tipo, uma coisa que é considerada normal no mundo, né? Então, pra mim, era uma coisa normal. Eu nem perguntava se a pessoa era casada ou não. Raramente, às vezes, pra puxar assunto. Mas sabe aquela coisa assim que nem... É o pecado mesmo, né? Você fica ali com tanta cobiça do dinheiro que você nem pensa em... E a droga você usava pra... Você acha que era para mascarar um pouco essa vida ou não? Não tinha nada a ver. Ali você estava satisfeita. Porque muitos estão ali e vão se sentindo mal e só conseguem ou fazer o programa, o trabalho com drogado ou depois de beber, justamente ou tomar remédio para esquecer que está naquele vício ali. Então, na verdade, eu não gostava de usar drogas no momento do programa. Era mais um refúgio após o programa, entendeu? Porque era como se fosse o meu momento. Tipo assim, o meu momento de esquecer de tudo, de não lembrar de ninguém, nada. Então, você queria um momento de esquecer aquilo. Então, é sinal que aquilo não estava tão maravilhoso já. É isso que eu... sim, com certeza. Porque realmente, né, você imagina, cada pessoa que você se deita, você recebe uma energia, né? Uma energia espiritual ali do mal. Porque você está fazendo algo errado, então você está alimentando um espírito maligno. Então você imagina o tanto de energia negativa que vinha para cima de mim. Então aquilo, após eu trabalhar, né, daquela forma, eu tirava um tempo para mim poder ficar usando drogas. Aí eu ficava virada a noite toda, 3 dias, e esquecia nesse momento de atender, entendeu? E depois meio que pegava força e envolve mais lembrava que tinha as contas para pagar, que tinha um dinheiro que precisava. Mais coisa. Isso aí. Aí, rapidinho. Você nunca sentiu nojo enquanto você estava lá? Nojo de você ou da situação? Eu acho que eu era muito cega, assim. Porque existiam várias fases. Todas as vezes que eu me apaixonava por alguém, eu começava a sentir nojo. Entendeu? Porque isso aconteceu várias vezes. Né? Dessa primeira vez que eu fiz programa aos 17, eu conheci uma pessoa que eu me envolvi. Né? E pelo fato de eu ter começado a gostar dele, automaticamente eu fiquei com nojo dos outros, entendeu? Então, porque realmente eu gostava dele, eu queria largar aquilo, e tanto que eu larguei, fui morar com ele e tudo mais. Só que eu não fui correspondida, né? Porque a pessoa não gostava tanto de mim e tal. E aí eu lembro que eu orava muito a Deus, né? Eu falava, ai Deus, faz esse homem gostar de mim, Senhor. Porque era meio que seria aquela figura de... um homem com pai, sabe assim? Porque ele era um cara que ele era um pouco mais velho. No fundo, você queria ser cuidada. Você queria ter alguém que fosse cuidar de você. Que fosse responsável.
E aí, nesse momento, o primeiro momento ele não era, né? Ele era uma pessoa que, pelo fato de ter me conhecido dentro de um prostíbulo e tudo mais, enfim, ele dizer que gostava de outra pessoa, aquilo tudo me fez sofrer muito na minha vida. Ele nunca te assumiu, ele não chegou a te assumir. Então. Aí dessa primeira vez, né, a gente morava junto, mas ele sempre dizia pra mim que não gostava de mim, que gostava de outra pessoa. E eu insistia, falava, ai Deus, faz ele gostar de mim, faz ele me amar, sabe assim, aquela coisa. E aí foi engraçado que eu falei, ai, chega, né, eu cansei disso tudo, chega. E aí eu voltei a morar com a minha mãe. Passou 2 anos eu orando pra que ele gostasse de mim. Sua mãe não sabia de nada ainda Até então, minha mãe não sabia da prostituição. Até porque logo eu conheci essa pessoa, né? Então, meio que deu uma tapeada, assim, naquele tempo. Sim, ela achou que tava Aí nisso, eu peguei e ele pegou, né? Depois de 2 anos ele me procurou, ele falou, ai, Dani, eu sei que eu te fiz sofrer demais, hoje eu queria reconciliar com você, queria que você me desse uma oportunidade pra mim, reaver tudo que eu te fiz, não tem tal. E aí eu falei, gente, mas agora eu já nem gosto mais tanto assim, sabe? Tipo, já nem é mais isso que eu quero e tal. Só que nessa época eu tava muito afundada, todas as áreas, sentimentalmente. Eu tinha acabado de me envolver com uma pessoa que era casada e tudo mais, sofri muito, né? A pessoa também e tal, aquela coisa louca. E eu tava afundada em drogas, tava na prostituição, tava devendo muito e assim, tava no meu fundo do poço. E aí foi onde ele, de repente, ele me procurou. Ele falou, não, mas eu quero reaver, vai ser tudo diferente a partir de hoje. E se você me der essa oportunidade, eu falei, tá, né? Quem era eu? Porque eu tava assim na lama. Na verdade, acho que ele foi uma mão que Deus usou para poder se estender sobre a minha vida, entendeu? Naquele momento ali, porque eu acho que o fim seria a morte. E aí a gente retornou, nesse momento a gente, né, fez uma união mesmo e tal, tudo certinho. E aí, chegaram a casar? Não, casar, mas união estável. E aí, nesse momento eu comecei a fazer faculdade, ele falou pra mim, Dani, a partir de hoje eu sou responsável por você, chama sua mãe, que eu vou conversar com ela. Então, tudo que eu orava para que antes ele fosse, ele se tornou naquele momento. Só que eu era uma pessoa que eu não conseguia perdoar o que ele tinha me feito no passado. Eu carregava aquilo comigo. Tipo assim, nossa, um dia ele disse que não gostava de mim, que gostava de outra. Então, por mais que ele quisesse me agradar, que ele fizesse de tudo por mim, aquele negócio ficava voltando sempre. E aí foi onde eu não soube lidar com isso. Eu virei alcoólatra aos 20 anos de idade, fui pro AA. Ele falou para mim, ou você busca ajuda ou a gente vai se separar. E aí foi onde eu busquei ajuda. Você acha que o alcoolismo foi pelo medo de passar pelo trauma de novo? Não, o alcoolismo foi pela minha falta de perdão. Minha falta de perdão, assim, parece que todas as vezes que eu lembrava daquilo, você bebia, eu queria beber para poder esquecer. E tipo, nessa época ele já era uma outra pessoa comigo, ele era uma pessoa que fazia de tudo por mim, uma pessoa que, assim, me assumiu totalmente, falou, olha, não, eu sou responsável por tudo. Então, assim, a gente tinha uma relação muito boa, né, realmente, né, tanto de amizade, como de relacionamento, como de tudo ali, era uma relação muito boa. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, em todas as áreas, né? E eu era uma pessoa rebelde, porque eu não sabia lidar com aquela minha dor do meu passado. Então eu carregava aquilo comigo. Era como se todas as vezes que eu lembrasse daquilo, eu falava, não, eu vou beber para poder esquecer. E naquilo eu bebia, né? Eu fazia uso de anabolizante junto, então virava assim uma bomba. Uma bomba. E aí foi onde ele falou, olha, Dani, você tem que procurar ajuda, porque não dá. E aí eu fui para AA, logo em seguida entrei para a igreja novamente. Quando eu comecei a firmar na igreja, aí veio mais uma vez. Eu acabei descobrindo que ele tinha me traído com a mesma pessoa do início. Meu Deus! Mas foi assim, foi uma carta, eu peguei uma carta no computador dele, dizendo, olha, a gente se encontrou, mas eu hoje amo minha esposa, eu quero continuar com ela e tal. Só que eu não soube aceitar aquilo, entendeu? Meu Deus! E aí foi onde eu me separei, eu falei, não, a partir de hoje eu não quero mais saber de homem, eu quero saber de dinheiro, porque o dinheiro nunca vai me frustrar, então eu vou me prostituir e pronto. E aí foi onde eu entrei pra vida de prostituição novamente e me tornei quem eu fui, que foi, né, aquela pessoa que eu fiquei conhecida ali. Que daí naquele você momento. foi com mais... Ali eu fui com raiva de tudo. Foi com raiva, fala, tipo, de vingança. Vou me vingar de tudo isso que fizeram comigo, agora sim que eu vou me tornar a prostituta mais famosa do mundo, agora eu vou ganhar rios de dinheiro. Foi isso. Falei, agora eu não me importo com ninguém. Aí pronto, liguei pra minha mãe, um dia eu vim pra São Paulo fazer foto. Aí minha mãe, o que você tá fazendo aí? Ai mãe, olha, eu vim porque eu tô me prostituindo. Claro que minha mãe ficou assim...
né? Tipo, só que eu não conseguia mais esconder. Parecia que tinha uma coisa dentro de mim que... Você queria gritar como se você tivesse orgulho daquilo. Tipo, como se... Tipo, já tinha me frustrado com tudo mesmo, então... Agora eu sou livre. Era um grito ali para colocar para fora tudo que eu tava... que eu havia passado na minha vida, sabe, assim. Você já tinha feito as plásticas todas? Não. Que eu vi que depois você Eu só tinha feito reverteu. só, na época, silicone, né? Que esse meu companheiro, ele tinha me dado logo de início, quando eu voltei naquele momento, que eu tava drogada e tudo mais, ele falou, não, a partir de hoje eu sou responsável por você. Tipo assim, ele me assumiu, me colocou na faculdade, já colocou silicone em mim, já me botou pra malhar, me botou, sabe, pra ter uma vida conforme, assim, aquela vida de filme, né? Sim, mas não, ali você tinha largado a prostituição. Tinha, totalmente, já. Ele queria só deixar você bonitona pra ele. Claro, e realmente, né, ali era pra viver minha vida ali casada com ele, entendeu? E a gente viveu, assim, esse tempo, e aí logo que eu virei isso aí, né, que eu fui pra prostituição, falei, não, agora eu não quero saber mais nada, eu vou focar em ganhar dinheiro. E foi muito rápido, porque no primeiro mês, assim, tipo, eu fiz 30 mil reais. Tipo, o que você mudou? No primeiro. O que você mudou? Você teve, agora eu vou fazer estratégia, vou botar no outdoor, vou me divulgar mais. Não foi logo assim, não. Como que foi? No início, aí eu vi que eu tinha ganhado bem, né, e tal, eu falei, não, vou investir. Eu comecei a pensar, assim, falei, como que é uma forma de eu ganhar mais e gastar menos? Gasta menos com site, gasta menos com anúncios. Você tinha um foco, quero chegar a tantos milhões, quero comprar uma casa, quero ganhar dinheiro até ter tal coisa. O que você sonhava? Meu sonho era ser milionária, tipo assim, né, de ter um monte de imóvel, viver de aluguel e tudo mais, ter uma vida em paz. Só que quanto mais eu ganhava, mais eu queria ganhar, e quanto mais eu ganhava, mais eu gastava também. Porque você assumir várias coisas. Você passa a ter uma realidade que não é normal, entendeu? Não é normal. Tipo assim, no primeiro mês eu fiz isso, só que logo em seguida eu fui fazendo, e assim, fui gastando e comprando, comprava um imóvel, comprava outro, trocava de carro, e era aquela coisa, era de 3 em 3 meses um carro novo, carrão, tipo assim, eu olhava, falava, eu quero aquele carro. Do nada, dava 3 meses, 2 meses, tava lá com o carro. Entendeu? Assim, então, era uma vida, sinceramente, surreal. Parece que as coisas vinham... Né, de uma forma muito fácil. Assim, tipo assim, porque além de tudo, o que aconteceu? Esse rapaz, ele me deixou com uma pensão boa, né? Então, além da pensão, pela falta da minha ambição, ele me deixou com uma pensão, ele me deixou com faculdade paga, ele me deixou, né, com um lugar para poder morar, entendeu? Meio que para justificar também o erro dele. Não, acho que foi até bondade demais, porque você sabe que hoje em dia é difícil, as pessoas, elas, né, o mundo é muito ganancioso, eu acho que foi até a mão de Deus nisso tudo, assim. Era Deus falando, mesmo você separando, eu tô cuidando de você, só que era o meu eu fui gananciosa, eu queria mais, entendeu? Então foi onde eu fui pra prostituição, porque eu achava que o que era um valor bom, né, um valor muito bom, nossa, se fosse hoje, meu Deus, tipo, e aí naquele tempo eu não reconhecia aquilo, entendeu? Porque a minha raiva, acho que os meus sentimentos não me faziam enxergar o que Deus já tinha feito por mim, entendeu? Então eu queria ir pra lama, eu queria fazer tudo errado, e aí eu peguei e fui fazer. E aí foi onde eu comecei a ganhar, tinha mês que ganhava 60, e foi aumentando, sabe, assim, e aquilo, eu tive loja, aí quando eu comecei a ter loja, eu comecei a trabalhar mais ainda. Loja do quê? Loja de roupa. E aí é onde você não consegue... de piriguetes? Piriguetes? Isso aí, porque o que acontece? Quando uma garota de programa, ela tenta montar alguma coisa, no mundo espiritual, o inimigo, ele não quer que ela saia daquilo. Se ela vê que tem algo, se ele vê o espírito lá, né, mal, vê que ela tá saindo de alguma maneira daquilo, ele vai puxar mais, entendeu? Ele vai colocar mais bandeja, mais oferta, vai aumentar mais ali. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu queria sair, só que o fato de cada vez mais eu ficar conhecida, cada vez mais eu ganhar mais, então assim, acabou que eu fiquei ali presa. Aí eu fechei loja, continuei me prostituindo, e aí foi onde eu falei, vou colocar um outdoor, vou investir só nisso.
E foi onde realmente, Então, esse negócio, de onde veio essa ideia de filha. colocar um outdoor? Você tinha visto em algum lugar? Não, foi porque uma em coisa Las que... Vegas que tem essa coisa de botar outdoor com a mulher e o telefone assim. Não, eu pensei assim, eu vou montar um blog, porque eu pagava site, gastava muito com o site, falei, vou montar um blog. E nesse blog eu preciso anunciar ele. E aí foi onde eu falei, vou colocar na divisa na ponte, que divide as duas cidades, né, principais do Espírito Santo. E aí coloquei. Que era que você morava lá? Sim, e aí foi assim, do dia pra noite. Quando eu coloquei aquilo, eu achei que ninguém ia conhecer, porque eu coloquei só o link do blog. E aí quando eu coloquei GP, muita gente conhecia. Eu achava que não, tipo, né, assim, achava que só os clientes mesmo iam saber. Mas não, no outro dia todos os jornais me ligando. GP o quê? Garota de programa? E aí, todos os jornais me ligando e tal. E aí foi muito rápido, assim, tipo, a fama naquilo ali veio uma coisa muito rápida e muito forte, assim, porque eu não era mais bonita, entendeu? Tipo, era uma coisa espiritual, sabe? Assim, uma coisa que onde eu chegava ali, sabe? Às vezes eu tava com um monte de mulher perto de mim, até muito mais bonita. Mas era eu Criou-se chegar... uma coisa de uma idolatria, né? Era engraçado. Meu carro, na época que eu passava nas cidades, assim, no Espírito Santo, as pessoas tiravam foto, era como se fosse uma pessoa, assim, sabe? Super famosa. E aqueles homens ficavam doidos, meu telefone, mais de 1000 mensagens, gente querendo sair comigo, tipo, eu poder escolher com quem eu ia sair, com quem eu não ia. Foi uma coisa que foi muito forte, assim, e muito rápido, assim, foi do dia pra noite, entendeu? Então, e ali você sentiu o máximo? Não, a gente se sente, né? A gente se sente o máximo, mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que sair daquilo, que aquilo não ia ser pra sempre, porque beleza não dura pra sempre, né? Então eu pensava assim, eu tenho que fazer dinheiro, agora eu tenho que aproveitar pra fazer dinheiro. E aí foi onde, quanto mais dinheiro eu fazia, mais droga eu usava. E eu comecei a perceber que eu ia morrer daquela forma. Eu tive overdose. Aí um dia Deus usou um cliente pra falar comigo, falou, olha, eu Você via... tinha amigos, amigas ou não? Tinha. Ou começou a ficar mais sozinha? Tinha muitos amigos e amigas, minha casa vivia cheia, nos momentos em que eu não estava atendendo, né? Então, assim, vivia gente, claro que não todos são amigos, né? Mas eu tirei muitas amizades as que eu carrego pra vida da prostituição. Na verdade, eu falo assim, até incrível, né? Eu tenho mais amigas que são prostitutas do que pessoas de dentro da igreja que são amigos, entendeu? Tem pessoas que são amigos, mas... Que ainda são prostitutas ou que já mudaram de vida? Que ainda são, assim, são pessoas que, né, nossa, assim, coisa de Deus, que aceitaram Jesus, tudo mais, Deus está trabalhando na vida, mas assim, eu acho o amor das meninas que passam por uma vida dessa, o entendimento, o se colocar no lugar do próximo, às vezes, tudo que ela passa ali faz com que ela tenha um coração um pouco mais aberto, mais compreensivo, entendeu? Do que as pessoas que crescem e nascem ali só... né, acham que são melhores ou... Mas mesmo tendo essa compreensão, elas não compreendem que está fazendo mal para elas e para os outros. Pior que compreende. É porque é igual. Quando eu fazia programa, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa errada. Foi isso que me aproximou de Jesus, porque eu sabia que estava errado, entendeu? Há uma compreensão, mas não há uma atitude que... tipo assim, o que eu falo é um respeito. Um exemplo, elas não me julgam por eu hoje estar assim. Sim. E dentro da igreja, eu recebo muito julgamento por eu estar assim. Você entendeu? Elas não me julgam, elas não tentam me colocar de volta lá, não, muito pelo contrário, de ter vezes de eu passar a necessidade e ser pessoas de lá que me ajudaram, entendeu? Sim. Então, assim, é um amor no coração, né? Que eu acho que é isso que nos aproxima de Jesus, porque quando eu estava lá, o que me aproximou de Jesus foi automaticamente um amor que existia, né? Eu não posso julgar alguém ou melhor ou pior do que eu, entendeu? Então, assim, por mais que a gente faça isso muito no mundo, né? A gente só aprende isso verdadeiramente com Jesus. Sim. Mas eu levava minhas amigas pra igreja, prostituta, de saltão, roupa colada, curta. Eu ia pra igreja, mega rezão, tipo, né? Prostituta, eu ia pra igreja, carregava minhas amigas, carregava o namorado, carregava o cliente, carregava e ia, e assim, achava que ninguém tava nem observando. Porque é a cegueira espiritual, né? E eu ia porque eu falava, gente, eu preciso de Jesus, né? O meu estado não pode me afastar de Jesus, o meu estado me faz dependente. Sim. Né? Quem mais iria me tirar da situação que eu estava se não fosse Jesus, entendeu? Sim. Então, assim, o amor que Deus teve comigo naquela época, porque eu não saí do dia pra noite. Como que foi? Eu fui caminhando, tipo assim, eu fui indo pra igreja um dia, aí saía usar droga, aí ficava com uma amiga minha, ficava com um cliente e tal. Era aquela vida bem louca, mas eu ia
pra igreja. E eu tinha uma Bíblia que meu pai tinha me dado na minha infância. E eu andava com essa Bíblia no carro, andava com essa Bíblia. E às vezes assim, eu chegava nos hotéis pra poder atender, aí a gente ficava no quarto, né? Sempre dividia quarto com alguém e tal. E aí acabava de atender, às vezes aquele monte de cliente, aí no final eu ajoelhava e orava, falava, ai Deus, olha, obrigada, abençoa meu dia, obrigado por ter me livrado, Senhor, de todo mal, e amanhã, Senhor, abençoa que seja um dia ótimo também e tal. Como se tudo aquilo que você estivesse vivendo não fosse mal, né? O mal fosse na minha cabeça, de coração, na minha cabeça, assim, eu não achava que Deus estava até me protegendo muito, não tem, sabe? Assim, falava, ai, graças a Deus, meu bom Deus e tal. Porque você chegou a sofrer alguma violência? Já, mas eu também era muito violenta, né? Então acho que assim, a violência, ela puxa a violência. Eu era bem barraqueira, tipo, a pessoa fazia, eu queria fazer também. Então, né? Eu acho que Deus me livrou muito de muita coisa, entendeu? Foi a mão de Deus mesmo. Por isso que eu falo, não foi o diabo, porque se fosse o diabo já era pra estar embaixo da terra já há muito tempo. Mas foi a mão de Deus mesmo ali. Às vezes eu ia, tipo, pra estrada, né? De um lado pro outro, de carro. Vários livramentos no meio da estrada, entendeu? Clientes que, às vezes, drogadas, gente doida, gente nervosa. E sempre Deus me livrando ali de muitas situações ruins. E aí, um dia, um cliente saiu comigo e ele falou comigo, olha, eu via você sendo morta, enforcada pelo diabo, enquanto você estava drogada. E eu nunca tinha usado droga com aquele cliente. Ele nunca tinha saído comigo durante muito tempo. E aí eu falei, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, passou 2 dias, eu tive uma overdose. 2 dias, poucos dias depois, tive uma overdose mesmo. E foi o dia que eu menos usei droga. De todos os dias. Foi o dia que eu menos usei droga, tive uma overdose, veio uma mão na minha garganta assim. Você vê como é o mundo espiritual, e né? me travou tudo. Eu olhava no espelho, eu via eu só... Sabe quando você tá cinza, assim, roxo, sei lá, cinza, com as veias na cara, assim, só via eu ali. Eu falava, ai Deus, me dá mais uma chance, mais uma oportunidade, sem conseguir falar nada. O cliente que estava comigo, que era uma pessoa que me fornecia droga, ele não quis me levar para o hospital. Tipo assim, eu ia morrer ali, entendeu? E ele aí, te deixou? Largou você lá? Não, porque ele era casado. Então, ele não queria me levar para o hospital porque ele... Não se comprometer, né? Isso aí. Então, eu ia morrer, entendeu? Tipo assim, ali, ele me deixava no meu apartamento, eu estava dentro do meu apartamento. E aí foi onde eu falei com Deus, falei assim, me dá mais uma oportunidade, eu vou fazer diferente, nossa, me dá mais uma oportunidade, só no meu pensamento. E aí ali Deus me deu, eu lembrei que eu tinha visto um vídeo, né, é porque eu já estava passando muito mal já, nariz sangrando direto, tipo, vendo vulto, sabe, aquelas coisas assim, eu já sabia que algo muito ruim ia acontecer comigo, né, e aí eu pedia a misericórdia de Deus, às vezes eu drogada, eu falava, orava, olhando pro céu, falava, ai Deus, não me deixa morrer desse jeito, não, drogada. E nunca teve vontade de parar de se drogar, nem tentou? A gente não tem força, porque é espiritual. Não tem força. Tipo, a gente quer, mas a nossa carne grita, né? Então você quer continuar ali. E aí, tanto que dessa vez que eu tive overdose, eu parei. Deus me deu a oportunidade, eu não parei, eu continuei. Claro que não com a mesma intensidade, mas já com aquele medo, já com aquele temor, entendeu? E tal. E aí foi onde Deus realmente me deu uma nova oportunidade, né? Eu comecei a tentar me afastar daquilo, aí eu descobri um nódulo no meu fígado. E nesse nódulo também, aí eu comecei a questionar se Deus existia, sabe? Porque a gente só é acostumado a viver as coisas boas de Deus. Mas o dia que Deus decide provar a gente, né? Eu falei, mas como assim? Agora que eu tô no meu auge, que eu tô com tanto dinheiro, que eu tô comprando meu quinto imóvel, eu tenho uma Evoque na garagem, tipo, eu tava bem, né? Já tinha feito todas as cirurgias que eu queria, né? E tal, tava bem conhecida. E ali eu descobri um nódulo. Só que eu percebi que o meu dinheiro não podia pagar minha saúde, entendeu? Então, assim, mesmo assim, né, eu dei uma freada nas drogas, mas não parei com a prostituição. Tipo, eu ia atender com febre de 40 graus, passando mal, mas eu ia por causa do dinheiro. E aí eu ia naquele foco, eu ia pensando, não, eu tenho que ganhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que juntar dinheiro. E mesmo assim eu não parava. E Deus sempre, não foi a misericórdia de Deus, né? E aí um dia... eu caminhando, eu indo pra igreja. Quantos anos foi isso? Eu acho que, olha, eu vou te falar que deve ter sido um período de 3 anos eu na prostituição. Porque da última vez eu só fiquei 4 anos na prostituição pra fazer aquilo tudo, entendeu? Só foi 4 anos dessa última vez. E aí, durante os 3 anos eu ia pra igreja, durante todos os anos ali que eu tava, eu frequentava, só no primeiro ano que não, mas eu frequentava a igreja e tudo mais, né? Mas eu, assim, ia do meu jeito, né? Ninguém podia falar nada comigo, sabe, assim. E aí foi onde, nesse final de tudo, já da prostituição aí, que eu descobri esse nódulo. E aí mesmo assim eu continuei, né, não parei. Aí depois eu comecei a falar com Deus. Deus, eu comecei a me envolver com mulher.
namorar mulher, porque as drogas e o meu trabalho não deixava eu ter homem, né? Porque que homem quer ficar comigo, né? Tendo aquela... ia querer ter outro, não ia me respeitar e tal. E aí eu comecei a namorar menina, e daí foi onde eu falei, não, isso já não sou mais eu. Tipo assim, porque era algo que a minha situação estava me levando a fazer, não era mais eu, não era porque o meu desejo, falar que por mais que ele naquele momento ali eu sentia prazer e tudo mais, né? Aquela coisa toda, que é algo que é diabólico, né? E aí ali eu falei, não, Deus, não sou mais eu, sabe? Acho que eu perdi minha identidade. Aí eu comecei a perceber que eu estava muito distante daquilo que eram os princípios de Deus, entendeu? E isso aí eu acho que foi o que mais me fez despertar, assim, sabe? Não, isso não tá certo, porque eu não quero casar com mulher, eu não quero... E aí eu pedi ajuda de Deus, falei para Deus, Senhor, coloca um homem na minha vida, né, um homem que me tire dessa vida. Aí eu pedi a Deus, Deus me dá um homem rico e bonito, que a gente pede, né, sem sabedoria nenhuma. Me dá um homem que me tire dessa vida, ele mandou Jesus já. Jesus é o que vai tirar dessa vida. Com certeza. Né? Mas foi assim. Aí, na época, eu tava gravando pra Record, né? Que eu tava gravando a matéria dos 3 dias, era 3 dias de gravação, eu tava gravando aquela matéria que foi onde eu fiquei mais conhecida ainda. Nesses 3 dias, no último dia, olha como que é o poder da nossa boca, né, da nossa língua, que a Bíblia fala, né? E eu era prostituta, não era mulher de Deus, missionária, nada. Eu cheguei ali naquela entrevista, no final de tudo, eu falei bem assim, eu tinha um cliente para atender na Bahia. E aí eu falei do meu primeiro companheiro, que ele tinha me traído. Aí o repórter me perguntou bem assim, mas e aí, você teria... Aí eu falei, por que você não perdoou ele? Eu falei, se ele tivesse me traído com uma garota de programa, eu teria aceito. No mesmo dia, nem demorou, foi no mesmo dia, eu entrei no avião, fui pra Bahia. Eu ia atender um cliente, ele, né, eu fiquei com ele a primeira noite, tipo assim, fui numa festa, conheci outra pessoa e me envolvi com essa pessoa. Então, a partir daí, eu tive um relacionamento e foi onde realmente eu comecei a ir pra igreja mais frequentemente, tudo mais. Essa pessoa se envolveu com umas coisas erradas, acabou sendo preso e tal. E aí, Deus, na época da prisão dessa pessoa, Deus teve um particular comigo. Porque eu fui orar para que Deus me mostrasse que caminho que eu devia seguir. E Deus falou para mim na palavra, falou para mim bem assim, eu vou tirar ele da cadeia, mas eu também vou tirar você da vida que você vive. O Senhor falou comigo em Jeremias 30, na palavra, né? Na Bíblia, né? Falava da minha prostituição, da vida que eu vivia e tal. E aí ali eu vi que o Senhor estava falando comigo, né? Não usou profeta ninguém, falou comigo mesmo. E aquilo mexeu muito comigo, porque passou 8 dias, essa pessoa saiu da cadeia sem pagar nenhum real. Eu falei, gente, não, isso foi Deus. Confirmou a palavra, você falou, se fez isso com ele, vai fazer comigo também. Aí foi onde eu pensei isso. Eu falei, não, Deus tem poder. Aí se Deus tirou ele dessa situação, Deus vai me tirar também. E aí foi onde eu fui na época, logo uma semana depois, ele já não queria mais. Ele não queria mais aquela vida, né? Aquela vida louca que a gente estava vivendo. E aí eu fui para uma cidade do lado atender 10 clientes. Os 10 clientes marcaram comigo e eu falei, não, gente, isso nunca aconteceu. Porque, tipo, onde eu chegava era aquele monte de gente, assim, sabe? E eu falei, não, isso nunca aconteceu. E eu no carro, e eu conversava com Deus, tá? Nunca tipo aconteceu assim... do quê? De ter 10? Dos clientes desmarcarem tudo de uma vez. Tudo? Tudo desmarcando. Sempre dava tudo certo. Chegava, atendia, né? Fazia meu dinheiro e ia embora. E aí, nesse dia, todos desmarcaram. Aí eu olhei a Bíblia do meu lado... E meu coração já estava assim, jamais quebrantado, né, para as coisas de Deus. Na estrada eu tinha tido um livramento, o carro tinha rodado comigo na pista. Então foram muitos sinais de Deus, assim. Deus, seguidos, ele ia, ele sabe atrair a gente ao deserto, né, para palestrar com a gente face a face. E aí ali eu cheguei e falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor tá fechando as portas para mim desse jeito, se o Senhor tá fechando as portas para mim, abre uma porta, que eu consiga pagar minhas contas. E tipo assim, só de cartão na época vinha 15 mil reais, tipo, num cartão. Fora outras contas, né? E aí eu olhei pro lado e tava parada de frente pra uma loja que vendia carrinho de churrasquinho. E a gente sempre comentava, vamos montar um churrasquinho? Aí eu falei, eu vou comprar um carrinho de churrasquinho então. Aí eu falei, Deus, você não tá mandando fazer isso, tá? Aí eu tirei na Bíblia, Deus me confirmou. Aí eu falei, amém, comprei, fui botei na traseira e ele falou, a partir de hoje vai vender churrasquinho, não vou mais me prostituir. Aí tudo bem, ele comprou a barraquinha, a gente ganhou as carnes do pai dele, né? Lá, que o pai dele tinha uns negócios, um comércio lá, e aí a gente montou. Aí no primeiro dia, a gente vendeu... Na mesma cidade
que você na mesma fazia cidade. programa ou começou a vender Não, eu não podia mais fazer programa naquela cidade porque ele não permitia lá, só nas cidades do lado. Aí eu voltei pra a cidade que a gente estava morando e aí falei, olha, eu vou montar o churrasquinho. Só que todo mundo sabia da minha situação, porque o que aconteceu? Nessa mesma época, a matéria, ela não sai logo que você grava, ela sai depois. Então, imagina, eu saindo da prostituição e aquela matéria sendo lançada com o máximo. E aí, tipo assim, nossa, foi uma peleja, assim, foi uma batalha muito grande. E quem vendia o churrasquinho, você? Eu mesmo. E eu toda horrorona lá, toda montadona. Acharam tudo estranho, falou, o que tá acontecendo? Isso é pegadinha. As pessoas ficavam assim, gente, o que deu dessa mulher? Essa mulher larga aquela vida que ela tinha lá pra poder ficar vendendo churrasquinho aqui nessa cidade desse jeito. E outra, no primeiro dia a gente vendeu foi R$18, dividido para 2 dá 9, né? Imagina. Eu falei, Deus, não tem condições, isso aqui eu não vou conseguir pagar minhas contas nunca. Aí Deus me deu uma palavra. Primeiro dia eu mandarei uma chuva de bênçãos, no segundo dia será bom, mas no terceiro dia será maravilhoso. Aí no segundo dia foi bom, a gente vendeu os 200, no terceiro dia 400. E eu lembro que Deus ia fazendo assim a gente vender, sabe? Assim, aquela coisa, né? Claro que eu não consegui pagar todas as minhas contas. Você tinha dinheiro guardado ou nada? Nessa época daí eu já tinha desfeito de carro, já tinha pegado um carro mais em conta, porque Vendeu andando. Imóvel? Então, ainda não tinha vendido imóvel nenhum, né? Nessa época daí. Aí logo em seguida disso, né? Eu fui vendendo. Foi indo, uma coisa atrás da outra. E aí foi onde, né, foi onde aconteceu que eu separei dessa pessoa, né? Eu descobri que ele tinha ficado com uma amiga minha, que também tinha vindo da vida e tudo mais. Aquilo mexeu muito comigo naquela época. Na verdade, eu acho que isso aí foi até assim, o ponto de Deus me provar. Ou você vai, ou você fica. Porque no meu pensamento, todas as vezes que um homem me decepcionava, eu corria para prostituição, né? E dessa vez eu falei, não, eu vou permanecer. Deus falava comigo, eu não quero que você volte, eu quero que você permaneça. Eu falei, tá, vou permanecer, mas vou casar com outro. Aí Jesus, não, você vai permanecer, mas você vai casar comigo. Então, até hoje, né, vão fazer 7 anos já que eu nunca mais me envolvi com ninguém, nada, glórias a Jesus. Né? Realmente acho que o Senhor ele usou essa minha dor para me converter verdadeiramente a Ele, para me entender que o único fiel verdadeiramente, o único homem, o único noivo verdadeiro, né? Marido verdadeiro é Ele, entendeu? Para você se apoiar nele primeiramente, não sempre ter um escape. É isso aí. Né? Que o que vier, se vier, é depois dele. É isso aí. Né? E aí foi onde nessa época daí que eu fiquei vendo churrasquinho um tempo, aí depois eu fechei o churrasquinho, aí Deus usou uma pessoa para me dar um carro, aí Deus me deu uma casa, tipo assim, aí eu comecei a pensar, nossa, Deus é muito bom, né? Tipo, Deus é muito bom, Deus é muito poderoso. Você tinha largado droga? Tinha já largado tudo. Quando Deus começou a fazer esses milagres assim na minha vida, foi indo tudo embora. Tipo assim, Deus fazia coisas grandes assim demais, sabe? Assim, coisas que eu não tinha condições. Tipo o quê? Ele abria porta assim, tipo igual o carro. Eu não tinha condições nenhuma. E eu pensava assim, ai Deus, faz com que aconteça isso pra eu poder ganhar um carro. Não. Aí ele levava uma profeta e falava bem assim, pra me comprar um carro. Aí um dia ele levou um profeta na minha casa e falou assim, olha, tu tá pedindo um carro a Deus. Porque tu precisa. Mas Deus manda te dizer que Deus não vai te dar da forma que você está imaginando. Deus vai usar alguém para poder te abençoar. Eu falei, quem? Como que eu vou ganhar um carro, gente? Eu não jogo na Mega Sena, né? Como que eu vou ganhar um carro? A gente até duvida assim, né? Deus me perdoe, Senhor. Mas aí, logo em seguida, uma pessoa chegou para mim e foi nessa época que aconteceu. Eu tinha fechado o espetinho. E eu tinha ido pra frente de uma festa que lá, né, onde eu moro em Porto Seguro, é a cidade das festas do carnaval. E era época de carnaval, porque o Senhor me converteu na época de carnaval e Réveillon. Justamente nas épocas que eu mais curtia, que eu mais aprontava. Foi justamente ali naquele momento que o Senhor me fez renunciar às coisas. Assim, o trio fazia volta na frente do meu churrasquinho e eu falava, não. Mulher vinha, homem, droga, tudo assim, sabe? Eu falava, não quero, vou ficar com Jesus. E aí ali Deus ia me honrando através da renúncia. Né? Aí eu lembro que eu fechei o espetinho, peguei as bebidas, fui pra frente do Carnaporto para poder vender as bebidas. E nisso, essa pessoa que eu tinha... Você vendia bebida alcoólica? Vendia, porque no começo eu tinha um espetinho, é o que eu falo, a gente vai se santificando, né? Eu saí da prostituição, mas eu continuei vendendo bebida, eu vendia cigarro, não usava mais, mas vendia. E aí, nessa época eu falei, não vou mais vender, vou acabar com isso aqui, e aí vou, né, vender roupa agora. Então, tipo assim, foi um processo, sabe? A cada tempo foi um processo na minha vida.
E aí ali eu vendi, aí tudo bem, eu fiz um dinheiro naquele dia. Aí quando eu penso que não, passa, eu tinha acabado de terminar e passa a pessoa entrando pra festa. E pra gente, que pra mim, né, no caso, que era uma mulher que era muito assim, empoderada, aquela mulher que diz que eu dou a última palavra, eu vou mostrar, se você fizer comigo, eu faço com você também. Né, eu era muito vingativa, eu vi a pessoa entrando pro festa e falei, você quer saber de uma coisa? Vou largar esse negócio de ser crente pra lá. Só tô sendo pisoteada, só tô sendo amassada, e a pessoa tá lá curtindo, vou entrar nessa festa. Falei bem assim, vou entrar nessa festa, jogar tudo pro alto, vou entrar nessa lista. Aí eu falei, aí nisso eu liguei pra um monte de gente, mandei mensagem, falei, bota meu nome na lista, não tem como hoje. Aí eu falei, não vou pagar caro pra entrar nessa festa hoje não. Aí nisso eu falei, tudo bem. Chegou no outro dia, tudo se fechando pra mim. Sabe assim, tudo dando errado? Você nem chegou aí na festa? Não cheguei, mas tudo dando errado. Aí eu falei pra Deus, por que isso tá dando errado pra mim? Aí Deus falou pra mim bem assim, olha, a próxima vez que eu te colocar diante de um muro, você pensar em ficar em cima dele, eu me apartarei de ti, nunca mais me lembrarei de ti. Aí eu falei, calma, Senhor. Calma, tipo assim, né? E aí nisso, na mesma hora que Deus falou isso comigo através da palavra, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha falando, amiga, me dá seu nome que eu fiquei com um cara, né, e tal, da festa, vai colocar o seu nome na festa. Aí eu falei, não quero, porque eu já te vi, né, Satanás, eu já sei que é uma bandeja sua. Eu tá repreendido no nome de Jesus. Quando eu falei que eu não quero, a pessoa que tava do meu lado falou bem assim, hein, vamos ali na loja ali que eu vou olhar um carro pra você. Tipo, eu falei, como assim, gente? Não tem como. E me deu um carro, tipo, à vista. Tipo, ali, foi uma coisa assim... Mas era alguém que você conhecia, essa pessoa? Uma pessoa próxima a mim, glórias a Jesus, né? E aí, eu falei, gente, tipo, foi um sobrenatural, assim, sabe, assim... Porque Deus viu que você estava convicta do não tipo ali, assim, né, da renúncia mesmo. Eu acredito muito no poder da renúncia, Karina. Tipo assim, a renúncia, ela abre portas pra gente. Sim. No mundo espiritual. Porque você está renunciando o seu eu para que a glória de Deus se manifeste, entendeu? Então, naquele momento que eu renunciei, aí eu já entendi tudo. Tipo assim, eu falei, não, então é a renúncia, o caminho é a renúncia, o caminho é eu negar a mim para que a glória de Deus se manifeste. E aí foi onde eu fui vendo muitos milagres, né? É claro que no meu princípio, né, por eu ser muito apegada a bens assim que eu digo assim, ser apegada ao financeiro, aquela coisa toda, né? No meu princípio a gente pensa assim, se no mundo o diabo fez tudo o que fez, né, com Deus... Mas com Deus trata a gente, Deus quebra a gente, Deus moe a gente, Deus tem planos de nos abençoar? Tem, mas a gente passa por um processo chamado olaria, né? E é o que dói na gente, entendeu? Então assim, eu vivi muitos milagres com Deus vivo, pela misericórdia do Senhor, mas o meu processo com Deus, às vezes eu olho para pessoas assim, eu falo, meu Deus, por que meu processo é tão mais, né, às vezes, né, se eu tivesse no meio da pessoa, eu também não aguentaria, entendeu? Mas eu falo, por que tantas cobranças, por que comigo? Mas eu vejo muita mão de Deus grandemente sobre a minha vida em coisas que eu não poderia fazer jamais. Sim. Deus, ele falou pra mim, eu não te quero na dependência do dinheiro, porque lá no mundo você tem o dinheiro, mas comigo eu te quero na minha dependência. Sim. Então, é doído, né, para alguém que um dia teve ser quebrado, entendeu? Porque Deus, ele tira para depois ele fazer do jeito dele, entendeu? Sim. Então, assim, foi um processo muito doloroso, ainda, né? E o que te faz permanecer diante dessas dificuldades? Porque às vezes quem vê de fora e vê só a dificuldade fala, eu que não vou querer essa transformação, já que ela está falando que é difícil, que é pesado, se antes era muito melhor. Eu queria que você mostrasse o que... Gente, né, porque é completamente diferente o que a gente sente, né? Olha, eu vou ser muito sincera. O que me faz hoje permanecer é somente minha salvação. Porque, assim, é o que eu falo. As coisas erradas nos traz facilidades em coisas, né? A própria Bíblia fala que o ímpio, ele alcança coisas muito mais rápido do que o justo. Mas ele também cai mais rápido do que o justo. Porque o justo Deus sustenta. Então, assim, hoje eu permaneço pela minha salvação. Porque eu não conheço outro que possa me dar salvação, senão Jesus, entendeu? Então, só por Ele mesmo. Muitas das vezes eu falo, Senhor, né? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus faz coisas que a gente, né? Não tem como a gente mensurar e mencionar todas as maravilhas do Senhor. Ficaria aqui, acho que uns 3 dias ou mais contando.
Mas assim, a gente passa por processos, né? Às vezes eu mesmo, eu me sinto muito confrontada, porque a mídia hoje, ela prega pra gente um evangelho muito, você pode fazer tudo o que você quiser. Só que a palavra de Deus não fala isso, entendeu? Deus é exclusivista, ele fala, né? Apesar da gente achar que pode ter Deus e fazer todas as outras coisas, que Deus está lá, ele está lá tentando nos proteger ao máximo, porque ele nunca se esquece de um filho, de uma ovelha que está perdida, ele está sempre tentando nos resgatar, mas ele passa a demonstrar com força as suas bênçãos e a sua proteção mesmo e os seus milagres quando a gente confia 100%. Fora isso, eu falo, como que a gente vai saber até a quem dar crédito, né? Eu acredito que é o meu poder, é o poder do patuado, não sei o quê, não sei o quê. Então, o Senhor, ele não vai se mexer ali, ele vai falar, eu vou tocar ali, eu vou salvar, e daí ela vai dar crédito para quem? Não vai nem saber que fui eu. É isso, né? Nossa, Deus me quebra muito, assim. Às vezes, assim, eu não quero que você faça nada, eu quero que você me adore. Porque o resto eu faço, entendeu? Eu já vi muitos milagres com Deus. No meu início, eu cheguei a dever mais de 130 mil reais. Era um dinheiro alto pra mim, né? Que tinha minhas contas pagas em dia. Eu tive que desfazer de carro, vendi pra uma pessoa. Mataram a pessoa. Enfim, o carro sumiu, ficou no meu nome. Foi cada coisa, assim, que se eu falar... As pessoas ficam assim, gente, não acredito que Deus fez isso. E Deus falou pra mim, eu só quero que você me adora. Eu tô só te provando. Mas eu vou te dar um testemunho, entendeu? Em cima de tudo que você tá passando. E não foi fácil. Tipo, de uma dívida de 47 mil, Deus fez quitar por 3 mil. O carro que sumiu, Deus achou a pessoa... e foi lá, fez a pessoa quitar o carro, sabe, assim, já tinha sumido no Brasil. Então, assim, foi muita coisa grandiosíssima. Que é aquilo, eu não posso ser ingrata, né? Como foi Cafarnaum, né? Que Deus fala. Cafarnaum não, como é que é? Que foi nem Corazim. Teve tanta ingratidão dos milagres que Deus fez. Porque Deus já fez muito milagre grande na minha vida, entendeu? Então, assim, o que me faz permanecer mesmo hoje é justamente a minha salvação, primeiramente, e a gratidão a Deus, né? Porque, querendo ou não, por mais que nas horas que Deus nos pede algo e a gente não está preparado para dar, a gente quer meio que contender contra Deus. Que, Deus, por que comigo? Por que isso? E acaba sendo uma ingratidão. Mas é a gratidão de tudo que Deus já me fez, entendeu? Assim, porque, querendo ou não era nem para me estar aqui mais, né? Você pensou em algum momento em suicídio? A gente acabou de passar por um mês, né, do Setembro Amarelo, onde há um alerta, né, para as pessoas que pensam em se suicidar, para que a gente possa resgatá-las para poderem viver de fato. E não tem palavra maior que possa trazer um conforto, não tem palavra maior que possa fazer alguém desejar viver do que a palavra de Deus, porque ela é a única realmente que pode transformar alguém que já estava morto emocionalmente, né, para buscar um fôlego de vida a mais, né? Você pensou em algum momento em tirar sua própria vida? Nossa, várias vezes. Eu enfrento, às vezes, batalhas muito pesadas até, assim, um exemplo, quando Deus pediu para mim renunciar à prótese, eu falei, Deus, já renunciei à prostituição, já renunciei a um monte de coisa, agora eu tenho que tirar essa prótese. E Deus me mostrava ali que se eu não renunciasse, sabe assim, eu falava, mas... E aquela coisa toda, aí vinha, já que... Né, melhor então acabar com a vida, já que, né, agora tá, sabe, assim... Errado, tipo tipo assim, hoje, nos tempos de hoje, eu enfrentei uma batalha dentro da igreja. Da igreja eu não falo 4 paredes, mas da igreja eu falo pessoas, né? Por a gente estar exposta às vezes em vídeos, YouTube, essa coisa toda, a gente enfrenta muita crítica de pessoas. E junta o nosso processo com a crítica, com a palavra de um, com o conselho do outro, com não sei o que lá do outro, com o pensamento. Então aquilo tudo mexeu muito comigo, assim, sabe? Já era o meu emocional, já é o meu momento de espera, já é o meu processo, já sabe, assim... vários processos juntos na minha vida, ainda as pessoas falam o tempo inteiro ali, e chegou um momento que eu estafei, eu falei, chega, pra mim acho que não adianta mais nem nada, eu acho que eu já não tô mais nem salva, já começou a vir aquelas coisas assim, sabe, eu falei, acho que eu vou, foi bem pesado mesmo, entendeu? Pra mim, já várias vezes aconteceu isso, né, eu falava, crente não tem depressão.
Eu passei por isso há pouco tempo, tipo, né, um início aí de depressão. E foi muito ruim, né? Veio pensamentos negativos, pensamentos de suicídio, pensamentos de largar tudo assim, né? Mas a mão do Senhor nos sustentou, porque é o fim dos tempos, né? Sim. E a batalha no mundo espiritual, ela tá bem mais pesada. Sim. Quanto mais próximo à volta de Cristo, mais pesada fica para quem verdadeiramente quer servir o Senhor. Sim, e quem está servindo percebe mais nitidamente tudo isso, tem a sensibilidade para perceber o que está acontecendo no mundo espiritual. E não que a gente passe por mais batalhas, eu percebo isso. Eu percebo que a gente tem mais a consciência que está passando pelas batalhas. Então é aí que a gente tem que se fortalecer mais ainda na palavra, é declarar, é realmente crer, é jejuar. E muitos estão perecendo, às vezes, porque não estão com essa consciência do que acontece no mundo espiritual. Então a gente vê as pessoas levando uma vida completamente desgraçada, esquecendo de tomar posse da própria graça de Deus e do poder que Ele nos dá, que é a sua palavra, que é a sua justiça, é a confiança de que Ele é reto, de que Ele promete, que Ele cumpre. Então o tempo todo nós somos bombardeados em nossa mente pelo mundo, porque o mundo ele está contra, como você falou, o mundo ele está exaltando os bens materiais, exaltando o ego, exaltando a vaidade, exaltando tudo aquilo que o empoderamento, né, colocando os seres humanos nos seus tronos, né, onde deveria estar o próprio Deus. Então a gente vai se perdendo. Isso vai atrapalhando o nosso emocional completamente. Completamente. Então a gente tem que, você que está nos ouvindo, que está com o seu emocional aí completamente confuso, destruído, achando que o mundo está contra você ou que as pessoas estão contra você, eu posso te falar, assim como a Bíblia nos ensina, o homem ele vai nos decepcionar. Maldito é o homem que crê apenas no homem, que tem nele a sua crença, a tua força, não, e bendito é aquele que coloca em Deus a sua força, que tem nele a sua força, o seu porto seguro. Então saiba que enquanto você se apoiar no homem, né, assim a Dani falou que ela se apoiava sempre nos relacionamentos que surgiam, ela se apoiava naquela pessoa. Não é que a gente não deva ter relacionamento com ninguém, não é que a gente não deva ter amizades com ninguém, mas a gente tem que se apoiar firmemente em Deus, sabendo que todos podem nos decepcionar, mas enquanto a gente se mantiver firme, bendito nós seremos com Ele, estaremos com Ele, Ele vai batalhar por nós, Ele vai dar livramento, Ele vai nos salvar, Ele vai nos curar em momentos que a gente estiver quebrado, talvez pensando em tirar a própria vida, Ele nos resgata. E muitas vezes nós estamos rodeados de amigos, achando que temos tudo, e se a gente se apoiar neles, na hora do sofrimento não sobra um, é impressionante, não sobra um ali, aqueles que te aplaudiam no momento estão lá jogando pedra no outro. Então isso é uma realidade, então não se iluda com as amizades, não se iluda com tudo aquilo que existe no mundo. Você pode usufruir sim, ter amigos, ter coisas, ter bens, mas não se iluda, não coloque o seu coração nas pessoas dessa forma, não entregue o seu coração às coisas que enchem os teus olhos, que vão te trazer a ganância, a perdição. Não, coloque os teus olhos em Deus, na palavra dele. Ele não desampara, ele está sempre ao nosso lado para nos ouvir, para nos amparar, para nos guiar. Então essa é a maneira da gente ficar firme nessa terra, nesse mundo. O Senhor fala ali que a presença dele, a alegria do Senhor é a nossa força. Então se alegre nos pensamentos dele, pensando que nas coisas boas que ele tem para nós e ele tem para cada um de nós. Então quando vier um pensamento ruim, tentar te entristecer, leia a palavra, veja quantos o Senhor salvou, quantos o Senhor livrou, veja quantos testemunhos de pessoas que já passaram por aqui e são pessoas que vivenciaram o poder de Deus, que falaram, naquele momento eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, naquele momento eu estava mal e o Senhor me salvou.
Então foque os teus pensamentos naquilo que o Senhor é capaz de fazer, no poder de Deus. Não deixe os seus pensamentos voando nas redes sociais, apenas naquilo que o mundo está falando, do que os teus amigos estão tentando colocar nos teus ouvidos, porque tudo isso pode te levar para um lado que é completamente longe de Deus, e quando estamos longe de Deus, estamos longe da paz, estamos longe da vida como um todo. Não que não teremos aflições, como o Senhor nos fala, mas com Ele nós somos vencedores nas aflições. Com Ele nós vencemos as aflições. Nós vencemos o mundo que conspira contra Deus. Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Jamais deixe o diabo mudar os teus pensamentos para pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza, pensamentos de depressão. Então resista ao diabo, resista e ele fugirá de você. Não se esconda no seu ninho ali, a não ser que nesse ninho estejam os braços de Deus, estejam os braços de Cristo. Somente assim, use esse esconderijo, esse refúgio. Fora disso, vá à frente da batalha que Ele é por nós, né? Verdade. Mas me conta, você falou também, é muito importante a gente falar das renúncias. Como você percebeu que o Senhor, Ele estava pedindo para você renunciar o silicone, por exemplo? Ai, Deus me dava em sonhos, assim, bem claramente. Tipo, teve um dia que eu tive um sonho onde... Foi vindo vários sonhos. Eu tinha um sonho que eu ia tirar o silicone, aí minha carne, não quero, né? A princípio, aí Deus... Você ainda sentia que você tinha muita vaidade com o teu corpo? Mesmo já convertida? Completamente, já convertida tinha, completamente. Andava de cinta, pra afinar a cinta. Quando eu fui pra igreja, tipo assim, foi uma coisa que era gritante, porque eu fui muito vaidosa, né? Conforme eu era no mundo. E aí Deus foi me quebrando, né? Me tirando, assim, aí foi tirando maquiagem, tirando salto alto, foi me pedindo. E era engraçado porque... Você sentia como que Ele ia te pedindo? Não, você Deus colocava e se incomodava em sonho? Não, Deus falava comigo em sonho. Eu abria a palavra, Deus falava que eu estava... confirmava na palavra que eu estava em idolatria... no pecado da idolatria, no pecado da vaidade e tudo mais. E aí Deus me dava sonhos claríssimos, assim, sabe? Tipo do silicone. Primeiro a voz dele falou comigo em sonho. Falou, eu vou causar um problema, vou permitir um problema para você tirar as próteses sem pagar pela cirurgia. E acordei, a gente acorda assim... E agora? Tô com câncer, tô com Não, o quê? Tipo assim, ai meu Deus, pronto. Tipo, né? Aí foi passando o tempo, aí Deus, Jesus é tão lindo, né? Que ele entende a gente, ele quer a nossa renúncia, ele não abre mão da nossa renúncia, mas ele vai trabalhando até o nosso coração estar voltado para aquilo, entendeu? Então eu fui percebendo, eu fui caminhando e tal, e aí eu fui percebendo e eu comecei a entender, Karina, que assim, existia coisa na minha vida que eu só ia viver quando eu renunciasse. Então, eu falei, se é isso que tá me prendendo, vambora. Tipo assim, né, vamos... E você teve algum problema ou não? Então, eu tive um nódulo no seio esquerdo, né, que realmente Deus usou um empresário para poder pagar, mas foi um milagre, assim, tremendo. Eu vivo muitos milagres, tá? Muitos mesmo, eu falo. Eu tenho uma vida que é de muita renúncia, mas também é de milagres que poucas pessoas vivem, né? Na quantidade de milagres que eu vivo, assim, pela misericórdia do Senhor. E conforme Deus falou em sonho comigo que ia usar um empresário para poder pagar, desse jeito aconteceu. E, né, ali ele me deu um sonho na época mostrando que Jesus voltava entre as nuvens. Eu via ele voltando sobre o mar, né? Numa nuvem. E ao mesmo tempo que ele vinha, eu ia lá de silicone e tal, ao encontro de Jesus, assim, na praia, né? Na beira da praia, e ao encontro de Jesus. Quando eu chegava perto de Jesus, vinha o Satanás. Ele vinha com 2 ganchos, ele me pegava pelos seios e pelo glúteo. E eu não subia para o arrebatamento da igreja. E aí eu falei, Jesus, aí eu não acredito que eu já larguei. Aí começa, né, os pensamentos de revolta, porque assim, a gente pensa, eu já larguei tanta coisa, já larguei bebida, já larguei lesbianismo, já larguei prostituição, já larguei droga. E agora Jesus quer que eu tire silicone? Como assim? Todo mundo vai pra igreja de tudo quanto é jeito e eu tenho que ficar nesse negócio de renúncia? Aquelas guerras da nossa carne, né? Do nosso eu, do nosso ego. Né, de achar que a gente vai servir a Deus da nossa maneira. Porque entendeu? O Senhor sabe aonde está apoiada a sua vaidade, a sua idolatria.
Ele sabe aonde você pode se perder. E ele vai tentando te resgatar. De tudo, eu acho que o pior pra mim foi quando Deus me pediu as minhas vaidades. Tipo, eu não podia fazer uma chapinha no cabelo, não podia nada, maquiagem, nada, salto alto, nada. Eu sou baixinha, né? Então eu pensava, gente, quem vai gostar de mim baixinha desse jeito, meu Deus? Tipo, olha a minha cabeça, porque a mentalidade. Porque você usava disso pra se exibir, você também. E tipo assim, eu pensava, gente, mas é uma mentalidade muito pequena, né? Achar que se eu penso que alguém só vai gostar de mim por causa de um salto, que tipo de pessoa que eu vou me envolver por causa de um salto, né? Tipo assim, você colocava o seu coração nessas coisas todas, eu achava, né? Quem você era, no que você vestia. E Deus não é assim. Quando Deus escolheu Davi por causa do que Davi era, porque Davi não era nada, né? Então Deus escolheu Davi, porque ele tinha obediência, porque ele tinha submissão. Então, através das renúncias, Deus trabalha muita coisa na minha vida. A obediência, a submissão que eu não tinha, né? Nem a pai, nem a mãe. Inclusive mesmo, quando passei com meu pai, né? Deus restaurou ali a minha vida com meu pai. Meu pai foi uma pessoa que me ajudou muito em oração nessa questão de renúncias. Por quê? Quando eu era criança, pelo meu pai tá na época na igreja, ele queria me forçar a arrancar algumas coisas, sabe? Só que eu não aceitava. Então, depois do meu processo de renúncia, meu pai que orou pela minha vida ali ele conta que ele falava bem assim, eu orava para Deus, Deus não tá boa ainda não. tem que trabalhar mais ainda nela ainda. Aí eu falo, ai meu Deus, faz meu pai parar de orar, porque senão o senhor vai me quebrar mais. E Deus me quebrou bem, né? Para trabalhar a sua obediência mesmo, né? Você compreender a sua dependência a renúncia nele, mesmo, que a renúncia é muito poderosa pro evangelho, né? Sim. Tipo, a gente não pode apoiar em nada, é em Jesus mesmo. E aí ali foi muita coisa que me doeu, assim, tipo, aí eu tive que tirar silicone. Quando na época que eu tirei o silicone, pra mim eu não queria mais, sabe, assim, eu olhava no espelho, me dava um nojo daquilo, só de pensar que aquilo ali, querendo ou não, foi tudo usado para um propósito de sensualidade, de lascívia e tudo mais. O Senhor converteu o meu coração, entendeu? E através do meu coração, Ele foi mudando também, né? Sim. O meu corpo e tudo mais, porque eu não posso estar focado igual a academia, ele não deixava mais eu fazer, entendeu? Várias coisas, né? Roupa marcando cintura eu não posso usar, entendeu? Tipo assim, foi me pedindo muita coisa. Hoje eu ando de túnica, que não é uma coisa normal, e foi Deus que me pediu, né? Eu nunca ia chegar pra Deus e falar, Deus, eu quero vestir túnica. Tipo, eu que era super vaidosa, né? Como que foi? Eu vi que você já foi para Israel e você chegou a viajar. Foi vendo as mulheres vestidas assim? Não foi. Ou foi um processo? Não, foi de uma hora pra outra? Acho que o mais doloroso de todos. Eu sou costureira, que Deus me deu o dom de costura. Através de uma profecia, Ele me deu o dom de costura. Falou, a partir de hoje estou te dando o dom de costura. E dali eu peguei, claro que eu não costuro uma roupa de, né, assim... de grife e tal, tipo, né, com aquela perfeição, né? Mas assim, Deus me deu o dom de costura ali. E aí ali eu comecei a costurar e tal. E eu sabia fazer vários modelos, assim, bem, sabe, chamativos, aqueles godê, aqueles de poá, que eu tava usando naquela época, né, aquelas coisas bem, eu gostava de uma estampa, assim, bem chamativa, fazer aquelas misturas, assim. E aí, um dia, Deus falou pra mim ficar no propósito de pano de saco. Eu fiquei quase 3 anos no propósito de pano de saco. E eu falei, Deus, e para um propósito de pano de saco é um propósito de pano de chão, né? Porque eu era, assim, extremamente vaidosa com minhas roupas. Eu costurava, um exemplo, a cliente me pedia uma roupa, eu fazia uma pra ela e outra pra mim. Eu ia na loja comprar o tecido, eu pegava o tecido pra ela, mais 2 pra mim. Tipo assim, fazia aquele monte de roupa, botava no guarda-roupa, quando eu sair do propósito de pano de saco, eu vou usar. Aí um dia, eu falei pra Deus... Você já tinha um propósito que ia ser de 3 anos? Não. Você já tinha uma ideia? Era assim, eu comecei fazendo. Aí eu fiquei 1 ano. Aí tal, aquilo. Primeiro tava legal, né? Você vai ficando e tal. Você saía na rua já? Só de pano de saco. Eu dormia, acordava, ia pra praia, ia pra shopping, ia pra tudo, só de propósito de pano de saco. Como era ver as pessoas te olhando? As pessoas que me olhavam. Mas isso quebrou algo em mim, que foi o me importar com o que as pessoas dizem. Isso que eu ia falar. Tipo assim, acaba que no momento eu não tava nem aí, entendeu? Eu andava descalça, era chamada de doida dentro da igreja, essa mulher tá doida. Porque não podia usar sapato e ia descalça? Porque é propósito, né? E aí, a minha liderança geralmente era quem implicava comigo. Saiu da prostituição, agora quer pagar de santa. Tipo assim, quer achar que é santa por causa da roupa dela. Mas não era eu, era Deus, entendeu? Por mim eu tava andando igual todo mundo anda.
E aí ali eu fiquei quase 3 anos. Eu saía do propósito, queria usar minhas roupas que eu costurava. Jesus via pra mim em sonho e falava, eu te quero de propósito. Pra dizer, Jesus mesmo, brilhante ali, aquela luz, não tem? É inexplicável. Vinha a voz dele, falava pra mim, bem suave, mas com autoridade, falava pra mim, eu quero você de propósito de pano de saco. E eu falava, amém, Jesus, né? Tipo, mas é claro que todas as vezes que Deus pede algo a gente, não é sempre que a gente vai, ai, tá bom. Porque assim, o tempo ia me cansando, entendeu? Sim. Então chegou um tempo que eu falei pra Deus, eu não quero mais andar de propósito de pano de saco, o Senhor me tira disso. Aí foi uma quebradeira, assim. Porque eu saí do propósito, aí eu fui numa loja, comprei uma sandália, comprei uma bolsa, comprei uns tecidos, costurei, fiz uns vestidos lindos pra mim, todo rodadão, e fui pro culto. E aí você já sabe como é que é, né? As mulheres, tipo, nossa, hoje ela veio com uma roupa nova, e tipo assim, todo mundo olhando, e a gente se sente, querendo ou não, Deus, ele me deu uma percepção daquilo que eu não percebia. Porque a gente se sente quando uma mulher, ela olha, quando alguém admira a gente se sente boa, a gente se sente empoderada. Como ali no livro de Isaías fala, as mulheres andam se exaltando. E aí ali, eu sem perceber isso, aí eu fui no banheiro, percebi todo mundo me olhando no meio do culto, e aí eu fui no banheiro, quando eu entrei no banheiro, Deus falou comigo, volta, abre a Bíblia que eu quero falar contigo na minha palavra. Aí eu, tipo assim, né, meu Deus, lá vem. Lá vem, porque lá vai me cobrar mais coisas, Senhor. Ai. Aí eu peguei, eu tinha ido com a sandalinha nova, com bolsinha nova, tudo novinho, terninho, slim, né, igual as pregadoras usam. E aí quando eu sentei, abri a Bíblia, Ezequiel 16:16, e tu te prostituíste com os teus vestidos pintados, estampados. Eu falei, Senhor, já li a Bíblia toda. Eu nunca vi isso escrito na Bíblia. Aí na mesma hora a voz de Deus falou bem assim, porque você só se apega à palavra de bênção. Quando eu mando você tirar a idolatria do teu meio, você finge que não é com você. Porque a gente pensa assim, é pro passado, isso é pra aquele povo lá, que não sei o que lá. E eu falei, eu não, tô ficando doida, eu não quero mais saber disso, negócio de ser crente. Ninguém aqui na igreja vem desse jeito, eu tenho que ficar provado de pano de saco, eu tenho que renunciar a tudo, ninguém renuncia a nada. Menina, foi uma guerra tão grande. Que ele via que a sua vaidade ainda não estava curada, que foi só ele botar o vestido que você já começou. Olha, estão me olhando. Eu vou te falar, tipo assim, eu batia na minha cara. De tanto, com raiva de mim, dava porrada na minha cara. Que isso? Com raiva. Também não faça isso. Mas, assim, era o nível de batalha que eu estava enfrentando, porque eu já tinha renunciado muita coisa, já tinha renunciado salto, já tinha renunciado vaidade, já tinha renunciado um monte de coisa. E você pensar que uma estampa, tipo uma coisa tão pouca, como as pessoas dizem para Deus, por que Deus vai estar preocupado com isso? Aí eu comecei a falar, não. Mas é que Deus vê o nosso coração. Se ele vê que você ia, quando pusesse a estampa, ia estar lá se achando, empavonando lá, ele falou, não. E aí eu peguei e falei para Deus, ai Senhor, não, pra mim tá demais, muita cobrança, não quero mais esse negócio não. Tipo assim, comecei, né? Não vejo ninguém viver isso, acho que tô ficando doida, esse negócio de ser crente tá dando pra mim não. E, tipo assim, já tinha 6 anos, né? De conversão já. Tipo, 5, 6 anos quase. E já eu falei, tem quantos agora? Vai fazer... já tem 7, vai fazer 8 se Deus quiser, né? Em nome de Jesus, pra glória de Deus. Como assim? E aí, vou fazer o resto da vida. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor há de me sustentar. Até a eternidade. E aí, ali, nesse processo todo... Nesse dia eu fui dormir, eu voltei pra casa, acabou o culto pra mim, já não falava, não, sabe quando a boca só se mexe do povo ali, que a cabeça já assim, eu vou largar tudo, não aguento mais e tal, tipo assim, não aguento mais renunciar a nada e tal, aí eu peguei e fui dormir. Só que crente em desobediência, nem quando dorme tem paz. Aí quando eu dormi, a voz de Deus veio pra mim em sonho, falou, eu vi um telão, aí via passando a minha vida, da onde Deus me tirou, tudo que Deus fez pela minha vida. E aí Deus falava bem assim, olha tudo o que eu fiz pela tua vida. Te digo, se você não renunciar, o que eu tô te pedindo, eu permito a tempestade soprar e deu meu endereço no sonho. Aí eu, tipo assim, já acordei, tá repreendido, porque tempestade de Deus, gente, eu falo, do diabo Deus te tira, da mão do homem Deus te tira, mas da mão de Deus... Você só sai quando ele dá ordem. E aí eu falei, não, vou renunciar, Senhor, é isso? Então, amém. Peguei, renunciei e tal. Aí logo no dia seguinte, na semana seguinte eu costurei umas roupas que eram tipo 3/4, saia, midi e tal. Deus não tá bom ainda. Aí eu falei, Senhor, então me mostra como é que o Senhor quer que eu ande. Aí eu tive uma visão, né, ali dormindo, que era túnica. Eu vi as túnicas, tudo certinho assim, né, larguinhas embaixo.
E aí eu vi as túnicas e eu falei, amém, né? Se é isso. E o pior, sem dinheiro, porque eu já tinha comprado os tecidos tudo, tava devendo ainda minha mãe no cartão de crédito dela. E eu falei, Deus, aí logo no primeiro momento, eu fiquei acho que com 2 túnicas só. Tipo, e aí eu ali usava uma, lavava outra, usava uma, lavava outra. E aí naquele processo por que eu tô passando isso tudo, Deus? Tipo assim, eu tirei meu guarda-roupa inteiro, dei pros outros, sabe? Sandália, aquele monte de sandália que eu tinha, já não era mais alta, era tudo sandália rasteirinha, mas eu não podia mais usar. Então, foi um tratamento muito difícil. Eu pensava, Deus tá com uma raiva de mim? Gente, o que eu fiz? Tipo assim, né? Mas hoje eu entendo que tudo aquilo foi o amor de Deus pela minha vida, sabe? É igual, eu vim perguntando para Deus, por que comigo é assim? Aí ele fala, você não é qualquer um. Porque Deus fala, com você o negócio é diferente. Por quê? Porque a gente quer comparar a nossa intimidade com a do outro, né? A gente quer comparar a nossa obediência à do outro. E isso nos afasta de Deus, né? A gente, principalmente nessa época que a gente está vivendo redes sociais, você quer apegar a sua fé naquilo que é um pregador famoso, uma pregadora famosa, uma missionária famosa, um pastor famoso, só que você não sabe nem se ele está no caminho da salvação verdadeiramente. Exatamente. Entendeu? Ele não faz, eu não vou fazer. Ela não prega isso, mas a gente tem que buscar a nossa intimidade com Deus. E a nossa intimidade com Deus vai nos custar. Entendeu? Aquilo que nos dói, né? Exato, porque ele não quer que a gente se perca no caminho, que a gente se desvie. Ele conhece mais a gente do que a gente mesmo, né? Então ele sabe o que vai fazer a gente permanecer no caminho. Então ele vai pedindo mesmo. E foi muito difícil aí pra mim. Aí eu comecei a usar túnica, aí foi onde eu tive assim, problemas ministeriais, porque as pessoas não aceitavam eu estar de túnica. Aí que começou as piadas em cima do altar, que você quer se achar mais santa, que era prostituta. E você é num lugar que você frequenta sempre, que você sempre frequentou? Sim, nas minhas igrejas onde eu frequentava. E assim, na verdade, vou falar pra você, eu tive muito problema mais com pessoas cristãs. Fora do Brasil é tão comum você ver as pessoas usarem assim, né? Os crentes, né? Os crentes não convertidos, né? Eu tive muito mais problema com gente de dentro de igreja do que de fora. Então, assim, porque as pessoas não achar que porque elas não vivem aquilo, você não tem que viver e querer ditar a sua vida, sabe, assim. Tive muito problema. E aí, nessa época que eu tive esse problema com as túnicas, eu falei, eu não vou usar esse negócio não, Senhor. Você já usava no cabelo também? Não, esse aqui eu tô só no propósito mesmo, de 40 dias. Eu espero, né, Jesus? E aí, nisso aconteceu que eu tive um problema, que ali as pessoas começaram a falar da túnica, eu falei, não vou usar isso não. Aí Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu via eu numa bancada tipo uma bancada de laboratório. E eu via eu com a cabeça raspada, cortada de um lado ao outro, sem seios, cortada também de um lado ao outro, como se tivesse operado de câncer. E eu tava com uma roupa normal, eu não tava de túnica. Nisso eu entrava naquela sala e eu via aquela visão, eu entrava de túnica. E eu ouvia, e eu falava bem assim, não vou usar a túnica não, Deus. Aí eu via aquele cenário, eu via período de 1 ano. Então, tipo assim, se você não obedecer, isso o preço da desobediência. E aí, porque a gente pensa que as coisas é o diabo, não, às vezes é a nossa desobediência também, né? E aí foi onde eu falei, amém, sim, eu vou continuar de túnica, não tem problema, vou continuar, né? Melhor obedecer do que sacrificar. E aí continuei, passou 1 ano certinho, foi onde eu comecei a fazer os exames para poder fazer a retirada das próteses e eu descobri o nódulo. Então eu acredito que se eu não tivesse obedecido, aquilo de repente seria um problema sério, né? Porque geralmente, certinho, depois de 1 ano, aconteceu isso tudo. Aí eu tirei a prótese e tal, tudo mais, né? O nódulo continuou. Mas assim, eu creio que Deus usa tudo para a glória do nome dele, né? Não me trouxe problema até então, né? Em nome de Jesus. E é isso, né? Eu acho que se eu não tivesse obedecido... Você não se sente muito melhor agora, sem prótese? Nossa, Deus livre, uma liberdade. Você fala pra mim assim, eu te dou 1 milhão pra você botar a prótese. Eu não quero nem 1 milhão, nem a prótese. Não, eu vou te falar, porque é algo que muita gente nem sabe. Eu, depois que eu me converti, vai fazer 1 ano que eu tirei minha prótese. Sério, também. Que bênção. E também foi um caso parecido, porque eu comecei a ter em sonho também essa questão de tirar. Eu, assim, de que eu teria que tirar. Uhum. E eu falei, mas Senhor, mas será que vai... É como se eu fosse ter algum problema. Uhum. Fui fazer um monte de exame, não deu nada nos exames.
O peito já começou a incomodar também, eu começava a olhar, parecia que era um negócio completamente desproporcional, aquilo começou a pesar e esquentava. E antes eu achava o máximo, eu punha lá em cima, todo mundo veio, não estava nem aí. Aquilo começou a me incomodar de uma forma. Fui fazer um monte de exame, nada, não deu nada. Tive uma tia que faleceu de câncer de mama, falei, será que eu não tenho propensão, né? E vinha como se eu tivesse uma doença. Fui fazer os exames, não deu nada. Daí orei por isso, né? Eu já era convertida, já estava convertida. Orei e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu fiz um propósito de não fazer cirurgia plástica, eu não quero ficar me envaidecendo, eu já tinha feito lipo, já tinha feito prótese antigamente. Falei, Senhor, eu não vou ficar alimentando esse tipo de vaidade, ficar me olhando no espelho e falar, quero isso, quero me arrumar aqui, quero levantar ali. Por que agora está vindo isso para eu tirar a prótese? Não é uma cirurgia? Não seria uma vaidade minha querer modificar o meu corpo? Eu parei para pensar e eu fui orar sobre isso. E daí eu falei, eu só vou fazer se for algo de doença. Daí fiz os exames, não era nada de doença. Eu falei, então, mas o que é então? Daí veio claramente no meu sonho, você vai esperar então você ter a doença? Nossa, forte. Tipo, era um aviso que se eu não tirasse que eu iria ter. Daí eu falei, Senhor, agora me confirma, eu vou te dar 1 semana que eu quero confirmação. Se é isso, se for o Senhor que está falando que eu preciso tirar, para não ter a doença, eu vou tirar. Fora isso, que não seja pela minha vaidade. Daí, naquela semana eu tive um convite de uma moça, que eu até então não conhecia, veio através da minha dentista, que conhecia ela, falou, olha, ela quer muito, ela vai fazer um grupo na casa dela, tipo uma mini conferência, ela queria que você fosse lá, ela quer falar com você. Fui conversar com ela e ela, olha, Karina, eu queria muito que você falasse, me identifico muito com o teu testemunho, quero te contar o meu. O meu foi porque eu tive a síndrome do silicone. Nossa. E eu, desde então, comecei a ter uma série de problemas, de depressão, meu olho já não ficava mais branco, ficava amarelo, eu não dormia, eu comecei a ter início de depressão, falta de ar, e eu comecei a ter falta de ar. E eu não entendia, eu falava, por que eu tô tão cansada? Pô, parece que a respiração não ia. Eu falei, meu Deus, será que eu tenho isso daí? Daí ela falou, então, e daí o Senhor me pediu em sonho que eu tinha que tirar. Ela contando naquela semana que eu pedi para comprovar. E daí eu tirei, cá. Ela falou, cá, você não sabe que eu me sinto tão livre. Eu tô mais feliz, eu tô mais leve, as roupas caem melhor. Eu não sei, olha, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Daí eu falei com ela, falei, você não sabe que eu pedi a confirmação essa semana, que tá vindo já, e veio o sonho, e veio a confirmação na palavra. E daí, enfim, eu fiz a cirurgia. Glórias a Deus. E não tem coisa melhor. É, a liberdade, a libertação, né, verdadeiramente. Juro. E uma leveza, parece que a respiração minha no dia seguinte já estava plena, assim, parece que eu tinha respiração travada e não entendia que podia ser isso do silicone. Meu Deus. E eu acredito muito também na área espiritual ali também, na influência espiritual. É uma coisa com certeza. Eu também senti uma liberdade tão grande que eu falei, gente... Não, e se fosse algo só físico, não era algo que o Senhor ia pedir para você passar por uma cirurgia. Não, é algo realmente ali que... Tem algo diferente. Diferente, realmente é libertador, né? Hoje eu me sinto muito em paz, até para dormir, para tudo, assim, até pele, tudo melhorou. Falando em libertação, em liberdade, eu quero mostrar o seu livro. Posso? Ah, sim, claro. Como surgiu e quando a vontade de escrever o seu testemunho? Aqui é o seu testemunho. Sim, Ó, do cativeiro para os braços do Pai. Eu até tinha procurado para vender, estava esgotado. Agora vai ter de novo? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na época que eu estava para fazer a cirurgia, eu escrevi em 15 dias até, assim, foi bem rápido, né, o Senhor falou para mim, mas desde a infância minha, o meu sonho era ser escritora, eu tinha um sonho, eu desenhava ali e tinha um sonho de ser escritora, e daí, nesse momento que eu estava esperando ali para operar, né, aí o Senhor falou, ele escreve no celular, eu escrevi,
Na época eu não tinha dinheiro para poder pagar o livro, e aí foi onde a mesma pessoa que me abençoou, né, com a cirurgia, naquilo ali eu também fui abençoada para poder fazer o livro, para a glória de Deus, para poder pagar os custos, né? E aí foi onde eu lancei o livro, né, aí para contar o testemunho do que Deus fez, né, a obra que o Senhor fez, como o Senhor trabalhou, né, para edificar também outras vidas, para mostrar que Jesus verdadeiramente liberta, né? Sim. Qual o maior conselho que você daria agora para as pessoas que estão na vida que você tinha, a vida de prostituição, vida de drogas, ou aquele até que está consumindo a prostituição, porque acaba estando envolvido, não é só quem trabalha, mas quem consome também? Então, se apegar com Jesus, né? Porque se eu falar de mim mesmo, larga tudo hoje, eu não tenho esse poder para tirar ninguém de lá. Mas o Senhor, Jesus, Ele tem poder para poder libertar. E por mais que a pessoa esteja, eu sempre costumo dizer isso, e é uma verdade, né? A Bíblia fala que existe um tempo determinado para cada propósito embaixo do céu. Existe um tempo de certa pessoa sair, o tempo da outra ser trabalhada, e os tempos não são iguais. Claro que todos nós precisamos buscar Jesus, mas não é no meu poder de conhecimento, né? Então, o que eu falo, o que me fez ter uma vida mudada foi me apegar e não deixar que os meus pecados me afastassem dele, porque o meu pecado me faz dependente. As pessoas, elas têm um pensamento de que eu tô fumando, eu tô cheirando, eu tô bebendo, eu tô prostituindo, eu não posso aceitar Jesus. Não, é justamente o seu pecado que te faz precisar de Jesus, porque se ele não fizer, ninguém mais faz, entendeu? Então, aceitar Jesus. Ai, Dani, mas eu fumo, eu cheiro, aceita Jesus. Ele vai fazer uma mudança, ele vai fazer uma transformação, uma libertação. E isso vai do tempo, cada um tem um tempo, né? Eu não posso impor sobre ninguém nada, mas o Senhor, Ele tem poder para poder libertar. E se apegar com Ele, quando Ele falar largar e segurar nas mãos dele, né? Sim. Que eu acho que isso é importante, a dependência em Deus mesmo. É muito importante, eu acho, a gente frisar a questão do aceitar Jesus também, porque muitos não entendem o que era aceitar Jesus. Acham que, mas eu já aceito Jesus, eu já reconheço Jesus, eu já creio em Jesus, eu acredito em Deus, então eu já aceitei a Jesus. E por que muitos ainda, eu compreendo, ainda não vivem das suas bênçãos, ainda não vivem aquele plano que Deus tem para cada uma delas? Porque elas não entendem que aceitar a Jesus é se achegar mais a Ele, conhecer a sua palavra e abrir mão das coisas do mundo. Você aceita Jesus primeiramente, você decide, é uma decisão, eu decido te aceitar. E a partir dali eu decido conhecê-lo mais. E quanto mais eu o conheço, mais eu vou me conhecendo e vou deixando as coisas que não te agradam, porque as coisas que não te agradam não me fazem bem. Então é um processo, mas que depende da nossa decisão. A nossa decisão de aceitá-lo e de decidir por ele pode ser agora, é imediata, mas a decisão de permanecer é nossa diariamente. A decisão de buscar nele a saída para os pecados, a solução para os seus problemas, é uma decisão diária. Então depende de cada um de nós. Muitos aceitam a Jesus e não são transformados porque não decidem todos os dias buscar nele o seu refúgio, buscar nele o seu caminho, buscar na tua palavra a palavra de conhecimento e de sabedoria. Então é preciso que você que está buscando, que você que muitas vezes já aceitou Jesus há 20 anos, há 30 anos, e ainda não tem paz de espírito, não tem uma vida feliz, não tem força na hora da batalha. Por quê? Porque você achou que só aceitar já está pronto, e não é. É aceitar e aceitar que Ele te molde, aceitar que Ele te mostre o caminho e que você caminhe nesse caminho. Aceitar a vontade dEle, quando Ele fala renuncie, renunciar. Aceitar a Jesus é aceitar que a vontade dEle é melhor do que a nossa. É aceitar que o exemplo dele é melhor do que o nosso. É aceitar que a forma que ele nos conduz é melhor do que quando nós conduzimos com nossos próprios passos, do nosso jeito. Então, aceitar não é apenas crer, não é apenas dizer eu amo. A própria palavra diz, aqueles que me amam são aqueles que obedecem a mim.
Aqueles que eu considero que realmente me amam são aqueles que confiam em mim. São aqueles que ouvem eu dar o meu mandamento e falam, realmente eu creio que isso é real e que isso vai fazer bem para mim, então eu vou buscar obedecer. Mesmo que aparentemente pareça difícil, mas eu creio e eu confio e eu tenho fé que Ele me ajuda. É uma decisão para cada dia. Em cada momento que a gente deslizar e que a gente cair, a gente decidir dar a mão a Ele, porque Ele está ali buscando nos levantar. Então que você decida nesse momento, se você já aceitou Jesus há tempos atrás e não vê uma vida de milagres, uma vida de bênção, uma vida de força na batalha, porque vamos batalhar, mas com Ele somos fortes. Então, se você está enfraquecido ainda e sente a sua fé ainda tão morna, a tua fé tão fraca, tem algo errado aí. É preciso clamar mais, é preciso orar mais, é preciso olhar mais para essa palavra e buscar aqui aconselhamento. Aqui tem palavras de sabedoria, de vida, de aconselhamento, de conduta para moldar o nosso caráter. Porque quando moldamos o nosso caráter, temos mais vida, nós somos melhores para nós e para os outros e para o mundo. O mundo pode nos entristecer, o mundo pode nos decepcionar, o mundo pode nos desamparar, mas enquanto você estiver aqui, olhando para essas palavras, meditando nelas dia e noite, colocando em prática, não basta só meditar, não basta só ouvir o pastor falar, é colocá-la para o seu dia a dia. O que isso me ensina? O que eu tiro de bom daqui? Espírito Santo de Deus, me ilumina agora. Me ensina como eu posso aplicar essa palavra para tudo aquilo que eu estou vivendo. E o Espírito Santo vai ter o maior prazer, a maior alegria de te dar esse entendimento. Mas é preciso você persistir. Da mesma forma que muitas vezes você persistiu no erro, no pecado, você persiste e é teimoso nas suas vontades. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, esse é o meu jeito e pronto, acabou. Não, o Senhor nos pede para darmos frutos e Ele nos dá sementes para frutificarmos. Não é porque você é estourado que você vai passar a vida toda derramando palavras que vão amaldiçoar a vida do outro, que vão amaldiçoar a sua vida, não. O Senhor nos ensina que devemos ser mansos, busquemos nele a mansidão. Se você é do tipo que usa sua boca para fazer fofoca do mundo, o Senhor nos ensina a domarmos a nossa própria boca, o nosso próprio lábio. É preciso uma decisão, um posicionamento decisivo olhando para Cristo. Então não seja um cristão que só fala da boca para fora. Eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu creio em Deus, Deus é comigo, glória a Deus. Se Ele é contigo, você tem que ser com Ele, você tem que estar em concordância com Ele, você tem que viver em concordância com Ele para o seu próprio bem. Então, que a gente não seja cego para a palavra de Deus, que não sejamos cristãos vazios, fúteis, que só falam, só pregam algo que não vivem. Porque quem perecerá somos nós mesmos. Então, que vocês sejam cristãos que têm a palavra de Deus como seu guia, o seu manual de sabedoria de vida para viver. Não é um manual apenas para você ouvir. Estamos aqui falando para que aqueles que estão do outro lado ouçam. Mas a partir do momento que ouvimos, temos que colocar em prática para o nosso próprio bem, para o bem daqueles que nos rodeiam. E para que a gente gere tanto fruto, que pode saciar a vida de outras pessoas também. Frutos que vêm da palavra de Deus. Esse é o meu conselho para vocês hoje. Esse é o meu conselho para vocês que estão ouvindo tudo aquilo que a Daniele falou, tudo aquilo que ela renunciou na vida dela. Uma vida que aparentemente, aos olhos do mundo, pode ser uma vida de mais glória, de mais egolatria, de mais bens, de mais alegria, mas não tem paz maior do que você fazer a vontade de Deus. Não tem paz maior do que você renunciar às coisas do mundo, coisas que todos estão desejando, mas que para você,
o Senhor te pede, não idolatre, não coloque num pedestal, não se envaideça dessas coisas que você tem ou que você quer. Tire os olhos para essas coisas que não vão te levar a nada e que vão te causar uma depressão, que vão te levar a um suicídio, à perdição. Então, busque na intimidade com o Senhor aquilo que Ele deseja de você todos os dias. E quando Ele te orientar a fazer algo, faça o mais rápido que você puder. E Ele vai te levar a avançar mais rapidamente. E você vai se fortalecendo de fé em fé, de milagre em milagre, de bênção em bênção. E você vai ter vitória na sua vida. Que assim seja, viu? Falei demais. Falou a verdade, né? O que você ainda sonha viver com o Senhor? Quais sonhos Ele tem colocado no seu coração? Aqui na Terra, porque... Aqui na Terra ainda, porque... Mas assim, eu tenho um sonho de casar, eu tenho um sonho de ter filhos, Você né? tá com quantos anos? Tenho 36. 36? Tem tempo ainda. Eu tive com 40, 41, olha. Glórias a Deus, eu tenho um sonho sim de ter filhos, casar, eu não tinha esse sonho. Na verdade, isso era, pra mim no mundo era até um pesadelo, né? Porque assim, não queria de maneira nenhuma, pra você ver como é que a gente fica cega. Sim. E hoje eu tenho esse sonho de ter família, né? De também, né, ser bem sucedida em Deus, né? Sim. Não conforme a vontade do mundo, mas em Deus, em Cristo Jesus mesmo. O propósito dele, né? É isso aí, E assim, é isso, sabe? Assim, acho que, né, hoje, acho que a simplicidade até hoje agrada mais do que as coisas que a gente... Eu já vi tanta coisa no mundo, assim, nada que preencheu, sabe? E que Deus me dê força para eu continuar na caminhada, né? Amém, que acho que é isso que eu preciso mesmo para prosseguir, né? Nós precisamos, né? Ser sustentado por Ele. Sim. Ele sempre dá, sempre dá. A gente tem que permanecer firme nas batalhas, jamais duvidar da força e do poder dele, jamais. Jamais. Mesmo no momento mais difícil, eu falo que na fornalha, né, que foi esquentada 7 vezes mais, eles estavam lá. Na prisão, Paulo e Silas saíram do cativeiro glorificando por conta do seu louvor. Então, que a gente tem que ser mais firme e a gente vai precisar, né, nesse mundo que está, a gente vai precisar cada vez mais ser fortalecido. Verdade. Que você se alegre muito ainda com tudo aquilo que o Senhor vai fazer ainda mais na sua vida, viu? E você também. Jamais deixe de crer que Ele tem alegria, que Ele tem paz. Eu creio em nome de Jesus. Você falou que quer conhecer, que quer visitar novamente Israel. Quero, Jesus, por favor. Que você tenha muitas oportunidades de estar lá. Sim, eu creio. Em nome de Jesus, eu creio que Jesus vai me levar lá mais uma vez. Mais algumas, né? Algumas, ó. Nessa terra é um lugar muito abençoado, né? Nossa, um lugar assim espetacular. Sim. De todos os lugares que eu já fui lá, acho que é o mais espetacular. Assim. Qual foi a experiência mais linda que você teve lá? Ou alguma mensagem, algum momento mais impactante? Então, até te contei antes, né? Que eu tive uma cura de um problema de pele que eu tinha. Tive um outro milagre também, que para mim foi um grande milagre, né? Uma provisão ali do Senhor. E, assim, Monte das Oliveiras, eu acho que é ali onde Jesus esteve, né? Eu acho que tudo ali, sabe, assim, a paz que aquele lugar, né, ali remete pra gente. Tudo, é espetacular, né, uma experiência que acho que todo mundo deveria viver, né? Sim. Pisar naquela terra ali e viver onde, né, Jesus esteve, muito lindo. É lindo. Né, assim, um presente de Deus mesmo para as nossas vidas. Amém. Aliás, se você ainda não acompanhou nenhum episódio do Karina em Israel, Caminhando pela Bíblia, eu te convido a assistir aqui mesmo no canal, onde você vai poder, junto comigo, caminhar pela Terra Santa, conhecer tantos milagres que o Senhor fez lá, tantas passagens bíblicas, vai estar ali comigo, ó, caminhando em tantos lugares. A Dani falou comigo em off aqui sobre esse milagre que ela vivenciou e que ela se lembrou da palavra de Naamã, do milagre da cura da lepra, do mergulho de Naamã no Rio Jordão. Nós temos também esse episódio, eu falando sobre isso diretamente
no Rio Jordão. Então acompanhe aqui no nosso canal esse projeto lindo em parceria com a Hebron Turismo. E se você tiver a oportunidade, esse sonho, que você alimente esse sonho de pisar na Terra Santa, de estar presencialmente em Israel, sabe? Muitas pessoas que pisaram lá jamais imaginavam que teriam condições. Às vezes não tinha dinheiro, mas tinha um sonho e colocaram esse sonho nos pés de Deus, em oração, nos pés de Cristo. E falaram, Senhor, eu quero estar lá. Eu quero tomar posse dessa bênção de estar presencialmente na Terra Santa. E o Senhor fez acontecer. Ou ganharam de um amigo, ou alguém presenteou. Enfim, algo aconteceu, o céu se moveu. E essas pessoas um dia visitaram Israel, e essa pessoa também pode ser você. Se você quiser estar com a gente na nossa próxima caravana, que acontece em junho do próximo ano, vamos deixar aqui nas descrições para vocês todos os contatos, o nosso roteiro. Vai ser uma bênção estar com você lá, orando, clamando, estar em comunhão com os irmãos naquele lugar tão lindo, tão cheio de paz, tão diferenciado e abençoado. Você vai voltar de lá com a fé renovada para seguir ainda mais firme no seu propósito. Dani, eu quero deixar o espaço para você te dar uma última palavra, alguma mensagem, algo que talvez eu não tenha te perguntado. Foi uma bênção te receber aqui. Para mim é uma alegria compartilhar dos testemunhos de pessoas de fé, de pessoas que estão em obediência, pessoas que estão mostrando quanto é possível a gente viver uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de libertação, uma vida de transformação, sermos mais felizes quando cumprimos o nosso chamado e o nosso propósito. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Deus, né, primeiramente, a você, a vocês que estão aqui, né, a quem também vai assistir, em nome de Jesus, que seja abençoado, seja alimentado, né, pela palavra do Senhor, porque é fiel e viva e verdadeira, né, é o que nos salva e nos liberta, né, acho que sem Jesus a gente não é nada, por mais que a gente tenha tudo nessa terra, nada vale se a gente não tiver Jesus. Nada vale se a gente não tiver Jesus. Então, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade, que Deus possa estar abençoando você, né, sempre a todos, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigada. E aonde a gente pode encontrar seu livro? Então, tava na Amazon disponível, né, algumas páginas, mas também pode ser em contato comigo logo no Instagram, né, pelo Instagram, pelo direct ali, também eu posso estar enviando. Instagram, Daniele Nazário, só? Dani Nazário. Dani.Nazário, dois O's no final. Também você tá com o canal? Daniele Nazário, 2 L's e E. Uhum. Tá, que você continue sempre proclamando a palavra. Eu vejo que você tá sempre lá com suas lives, falando a palavra de Deus, e que muitas pessoas se acheguem até você, muitas mais, depois de conhecer aqui o seu testemunho. Viu? Amém. Segue firme. Amém, muito obrigada. Eu quero te presentear com o meu livro também, que é o Mais Forte e Corajosa, não sei se você já viu. Uhum. E aqui eu falo não só do meu testemunho, mas falo de tantas passagens bíblicas também que me inspiraram em vários momentos. Momento também que eu tive que lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças, com a zombaria dos outros, com a decepção, momentos de fazer escolhas. E falo também, principalmente, no final, em quem eu me espelho, que é no nosso Jesus, e todas as lições que eu aprendo com Ele diariamente, que vai fazendo com que eu me molde. Então, que você seja muito fortalecida. Amém. Vou escrever aqui para você. Quero que você autografe o seu para mim também. Isso aí. Para só saber que eu recebi das tuas mãos. E para vocês que querem também adquirir o livro Mais Forte e Corajosa, eu deixo o link para vocês aqui na descrição do nosso vídeo e também no site da Editora Vida, editoravida.com.br. Vai ser uma alegria saber que vocês estão lendo. Compartilhem nas redes sociais para que eu possa compartilhar também nas minhas redes sociais. Lembre de marcar Karina Bach. Esse é um livro que também surgiu no coração de Deus para o meu coração. Não tem alegria maior do que a gente compartilhar as bênçãos dele em nossas vidas. É por ele, para ele e para ele sempre, sempre tudo aquilo que nós fazemos. Amém. Muito obrigada.
Obrigada. Deus abençoe. Amém. Aqui, ó. Quero orar com você antes de nós finalizarmos. Amém. Obrigada, Senhor, por esse podcast. Obrigada, Senhor, por esse tempo em que nós falamos do Teu poder, falamos do Teu amor, de tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Eu oro agora pela vida de todos que nos ouviram, oro agora pela vida da Daniele, tão querida, que esteve aqui abrindo o seu coração, abrindo das suas fraquezas, abrindo dos seus obstáculos, dos seus medos, mas principalmente testemunhando da bondade do Senhor na vida dela, do livramento do Senhor na vida dela, da liberdade que o Senhor apresentou à vida dela, que antes era tão obscura e que antes ela não enxergava, da sua mão, Senhor. Que ela siga firme, meu Pai, no nome de Jesus, testemunhando das suas bênçãos e vivenciando cada uma delas. Cobre, Senhor, cobre ela com o teu sangue a cada dia, traz ela unção do seu amor, unção de fé, de força, de coragem, unção de alegria, Senhor. Que ela encontre alegria nos seus dias, que ela encontre paz nos seus dias, que ela jamais ache que esse caminho estreito é um caminho que não tem vitória, que não tem bênção, mas não, Senhor. Que esse caminho traga a ela ainda muitos milagres mais e que ela continue firme nesse propósito, Senhor, e que através da vida dela muitas outras vidas sejam impactadas, sejam transformadas, sejam guiadas e levadas para o teu caminho, para o teu evangelho, para a tua palavra que é genuína, verdadeira e que cura, Senhor. Que ela seja uma bênção por onde ela passar, que onde os seus pés tocarem, Senhor, a tua presença esteja com ela, que por onde ela desejar andar, Senhor, que o Senhor esteja indo à frente, Pai. Blinda ela com o teu sangue, blinda ela e guia ela com o teu cajado, Senhor. Que ela tenha passos firmes, força e coragem para continuar e que desse sorriso dela, muitos outros ainda se multipliquem, Pai, que ela possa celebrar todos os sonhos que o Senhor ainda colocará na vida dela e no coração dela, que ela possa ter uma família abençoada, que ela possa ter filhos abençoados, que do ventre dela gerem filhos para o reino de Deus, que também irão testemunhar do teu poder. Faça tudo novo, Senhor, se for preciso, mas que a tua mão esteja todo o tempo na vida dela. Que assim seja, em nome de Jesus. Nós damos graças, nós te glorificamos, nós derramamos do nosso amor em tudo aquilo que nós falamos, que nós fazemos, Pai. Que continuemos assim, fortes e corajosas, seguindo o caminho que o Senhor nos propõe, seguindo firmes no teu propósito, na certeza que estamos corretas, na certeza que é o Senhor é quem nos guia, na certeza que estamos em obediência, Senhor. E assim teremos paz até a eternidade, que assim seja, em nome de Jesus. Amém! Que você seja muito edificado com esse podcast. Muito obrigado por estar com a gente até o final. Leve essa palavra muito longe, compartilhe, deixa aqui embaixo os seus comentários, o que foi mais importante, qual a mensagem que mais te impactou, e jamais deixe de ser um servo de Deus também. Como você pode servir? Levando essa palavra, compartilhando para outras pessoas e vivenciando também na sua vida. Que assim seja, que você tenha um dia, uma vida, uma semana, um mês, um ano de bênçãos, de luz de Jesus em seus caminhos, para que você tenha clareza e certeza por onde prosseguir. Não há nada melhor do que termos a clareza no que devemos obedecer, o que devemos fazer e quais os frutos que iremos colher. Quais serão as nossas recompensas de vivermos aquilo que o Senhor nos ensina. Essa é a maior paz, essa é a nossa maior vitória. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo Mais Forte Podcast. Estou esperando você!
diretamente de Jerusalém. Eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com o Hebron Turismo. Olá, mamãe e papai! Procurando no YouTube mais canais com conteúdo cristão infantil? Já reparou que, apesar de maravilhosos, são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no YouTube? Foi por causa dessa necessidade que nasceu o Chapelitos, um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de Jesus na vida das crianças. Para nós, será uma alegria servir a sua família com as nossas canções. Já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova a cada mês. Então, nos vemos por lá. Ah, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos. Combinado? Deus abençoe o seu lar e até breve!